Medonho Alho Episódio 7. A Maldição de Tutancâmon, a assombrosa história de amor e o pesadelo arqueológico. Prólogo. No abraço dourado do crepúsculo, o Vale dos Reis jazia abrigado numa quietude tranquila, um repositório atemporal das maravilhas e enigmas da antiguidade édipite. Suas areias ondulantes embalavam os restos de uma época passada, sussurrando histórias de grandeza e mistério para aqueles que ousassem ouvir. Entre as sentinelas silenciosas que pontilhavam a paisagem, nenhuma continha mais intriga ou fascínio do que o túmulo de Tutancâmon, um monumento à glória e ao esplendor do egiptaçado de Israel. Naquela noite em particular, o vale parecia prender a respiração em antecipação, como se estivesse ciente dos acontecimentos importantes que estavam prestes a acontecer. O Dr. Jonathan Rivers, um arqueólogo experiente conhecido por sua experiência em descobrir os segredos do mundo antigo, estava parado na entrada da tumba de Tutancâmon. Ao seu lado, sua equipe de intrépidos exploradores se preparou para embarcar em uma viagem no tempo, armados com tochas, ferramentas e uma determinação inabalável para desvendar os mistérios escondidos dentro dele. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando uma cascata de tons dourados no céu, Rivers conduziu sua equipe até o coração da tumba, seus passos ecoando suavemente contra as antigas paredes de pedra. O ar estava denso com o cheiro de poeira e antiguidade, trazendo consigo uma sensação palpável de antecipação e reverência. A luz bruxuleante de suas tochas iluminava as passagens, revelando hieróglifos intrincados gravados nas paredes e um testemunho da habilidade dos antigos egípcios. Cada símbolo parecia contar uma história, um fragmento de uma narrativa perdida nas areias do tempo, à espera de ser reconstituída por aqueles que ousassem aventurar-se nas profundezas do túmulo. À medida que desciam ainda mais na escuridão, a temperatura pareceu cair, causando um arrepio na espinha de Rivers. Mesmo assim, ele continuou, sua curiosidade e determinação o impulsionando sempre adiante. Pois ele sabia que dentro dos limites da tumba de Tutancâmon estava a chave para desvendar segredos que permaneceram ocultos por milênios. Finalmente, chegaram à câmara interna, onde o sarcófago de Tutancâmon jazia em repouso silencioso, banhado pelo brilho suave da luz de suas tochas. A sua superfície dourada brilhava na escuridão, um testemunho da riqueza e do poder dos antigos faraós. Por um momento, Rivers ficou maravilhado com a visão diante dele, maravilhado com a beleza e a complexidade do trabalho artesanal que envolveu sua criação. No entanto, mesmo admirando o esplendor do sarcófago, ele não conseguia se livrar da sensação de desconforto que corroía os limites de sua consciência. Pois ele sabia que dentro daquela tumba dourada havia mais do que apenas os restos mortais de um rei falecido há muito tempo. Tutancâmon foi sepultado com tesouros além da imaginação, artefatos e relíquias que continham a chave para desvendar os mistérios do egiptaçado. Mas havia algo mais sombrio e sinistro à espreita nas sombras, e uma maldição que foi colocada sobre a tumba para proteger seus segredos de olhares indiscretos. Rivers podia sentir sua presença, uma força malévola que parecia envolvê-lo, ameaçando prendê-lo. No entanto, apesar da atmosfera de mau presságio que o rodeava, Rivers sentiu uma onda de excitação correndo em suas veias, pois ele sabia que estava à beira de uma descoberta que poderia mudar o curso da história, uma oportunidade de desvendar os mistérios do passado e lançar luz sobre os segredos que permaneceram ocultos durante milhares de anos. E assim, enquanto os últimos raios de sol desapareciam do céu, lançando o vale na escuridão, Rivers fez uma promessa silenciosa de desvendar os segredos da tumba de Tutancâmon, não importando o custo, pois o destino de Édipte, e talvez do próprio mundo, estava em jogo, e só ele detinha a chave para descobrir a verdade. Capítulo 1. O Antigo Amor e a Maldição, Parte 1. A História de Amor de Tutancâmon. Sob o brilho nebuloso do sol egípcio, a movimentada cidade tebezumbia de vida, com suas ruas repletas de comerciantes, artesãos e sacerdotes realizando suas rotinas diárias. Em meio ao clamor da cidade, dentro dos muros do Palácio Real, uma história de amor se desenrolou, uma história que seria sussurrada nos corredores da eternidade por milênios vindouros. Tutancâmon, um jovem faraó que assumiu o poder em tenra idade, estava na varanda de seus aposentos, olhando para a extensa metrópole abaixo. Embora carregasse o peso de uma coroa na testa, seus pensamentos estavam longe de questões de Estado e governança. Em vez disso, eles se detiveram naquele que segurava seu coração em suas mãos delicadas, Enkisenamun, sua amada princesa e rainha.
Desde o momento em que seus olhos se encontraram nos corredores lotados do palácio, Tutancâmon soube que Anquezenamon estava destinada a ser sua rainha. Ela era uma visão de beleza etérea, seu cabelo de ébano caindo em ondas ao redor de seus ombros esbeltos, seus olhos brilhando com inteligência e sagacidade. O namoro deles tinha sido um turbilhão de olhares roubados e palavras sussurradas, encontros clandestinos escondidos dos olhares indiscretos de seus cortesãos. E quando Tutancâmon finalmente declarou seu amor por ela sob o céu estrelado, Anquezenamon retribuiu com um fervor que incendiou seu coração. Juntos, eles criaram um vínculo que transcendeu as fronteiras do tempo e do espaço, um amor que era tão eterno quanto as próprias estrelas. Nos momentos tranquilos que compartilhavam em meio à opulência do palácio, Tutancâmon e Anquezenamon deleitavam-se na companhia um do outro, suas risadas misturando-se com os acordes da música que ecoavam pelos corredores. Mas o amor deles não foi isento de provações e tribulações, pois o reinado de Tutancâmon foi repleto de desafios e perigos a cada passo. A sombra do legado de seu pai pairava sobre ele, lançando uma sombra de incerteza sobre seu governo. E à espreita nas sombras, invisíveis e inaudíveis, estavam aqueles que procuravam minar a sua autoridade e reivindicar o trono para si. No entanto, apesar de tudo, Tutancâmon e Anquezenamon permaneceram unidos, o seu amor um farol de esperança num mundo envolto em trevas. Juntos, eles enfrentaram seus inimigos e resistiram às tempestades que ameaçavam separá-los, e seu vínculo ficou mais forte a cada dia que passava. Mas mesmo quando o amor deles floresceu, uma sombra pairou sobre a felicidade deles e uma maldição que havia sido colocada sobre eles por forças além de sua compreensão. Pois Tutancâmon, em sua sabedoria e visão, tomou medidas para proteger sua amada princesa e seus futuros descendentes do perigo. E assim, na véspera da sua união, enquanto permaneciam sob as estrelas e trocavam votos de devoção eterna, Tutancâmon invocou os poderes dos deuses para protegê-los do perigo. Ele lançou uma maldição sobre seus túmulos, um encantamento poderoso que garantiria que suas almas permanecessem unidas por toda a eternidade, fora do alcance das mãos mortais. Mal sabiam eles a verdadeira extensão da maldição que invocaram, nem os horrores que seriam desencadeados em seu rastro, pois na sua busca para proteger o seu amor, Tutancâmon e Anquezenamon tinham involuntariamente desencadeado uma cadeia de acontecimentos que ecoaria pelos anais da história, moldando o destino do Egito e de todos os que viviam dentro das suas fronteiras. Mas, por enquanto estavam juntos sob a vasta extensão do céu noturno, seus corações entrelaçados em um amor que não conhecia limites, Tutancâmon e Anquezenamon estavam alheios à escuridão que os esperava. Tudo o que importava era o aqui e agora, o amor deles, a devoção deles e a promessa de um futuro cheio de possibilidades infinitas. Capítulo 1. O antigo amor e a maldição, parte 2. A origem da maldição. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando o céu com tons de laranja e carmesim, Tutancâmon e Anquezenamon permaneceram juntos nas câmaras sagradas do palácio, com os corações pesados pelo peso de seu destino iminente. Ao redor deles, as tochas bruxuleantes lançavam sombras dançantes nas paredes, conferindo um ar de solenidade aos procedimentos. Com um senso de determinação nascido do amor e do dever, Tutancâmon voltou-se para sua amada princesa, com os olhos iluminados por um fogo interior. Anquezenamon, disse ele, sua voz ressoando com a autoridade de um rei, estamos à beira do precipício da grandeza, mas nosso caminho está repleto de perigos. Os deuses nos abençoaram com um amor que transcende o tempo e o espaço, mas até mesmo eles não podem nos proteger das maquinações de nossos inimigos. Anquezenamon olhou para seu amado com devoção inabalável, seu coração inchando de orgulho ao ver o homem que um dia governaria ao lado dela como faraó. Meu senhor, ela respondeu, com a voz suave, mas decidida, juntos somos mais fortes do que qualquer inimigo que se atreva a nos desafiar. Com você ao meu lado, não temo nenhuma escuridão, pois nosso amor será um farol para nos guiar através da tempestade. E assim, com os seus corações entrelaçados num vínculo que nunca poderia ser quebrado, Tutancâmon e Anquezenamon começaram a tecer os fios do destino que os uniriam por toda a eternidade. Com a orientação de seus conselheiros mais confiáveis, eles embarcaram em uma jornada pelas profundezas da magia antiga, buscando meios de proteger seu amor das forças que procuravam separá-los. Na penumbra do templo de Ísis, a deusa do amor e da fertilidade, Tutancâmon e Anquezenamon ajoelharam-se diante do altar sagrado, com as mãos entrelaçadas em súplica. Ao redor deles, o ar vibrava com o poder do divino, uma presença tangível que parecia envolvê-los em seu abraço caloroso.
grande Ísis, entoou Tutancâmon, sua voz reverberando pelos salões sagrados do templo, suplicamos que nos concedas tua bênção, para que nosso amor possa durar por toda a eternidade. Proteja-nos dos males que se escondem nas sombras, e proteja nossas almas do mal, agora e para sempre. Anquesenamun juntou sua voz à dele, suas palavras eram uma oração sussurrada que ecoava na quietude do templo. Abençoe-nos, ó Ísis, implorou ela, com a voz trêmula de emoção, e conceda-nos a força para enfrentar quaisquer provações que possam surgir em nosso caminho. Juntos, superaremos todos os obstáculos, pois nosso amor é eterno e inquebrável. Comovida pela sinceridade de seus apelos, a deusa Ísis olhou com favor para o jovem casal, com o coração tocado pela profundidade de sua devoção. Com um aceno de mão, ela invocou os poderes dos deuses antigos, tecendo uma barreira protetora em torno de Tutancâmon e Anquesenamun que os protegeria do perigo por toda a eternidade. E assim, ao saírem do templo, banhados pela luz dourada do sol poente, Tutancâmon e Anquesenamun souberam que seu amor estava para sempre selado pelos laços da magia e do destino. Mas mal sabiam eles a verdadeira extensão do poder que libertaram, nem as consequências que se seguiriam. Pois na sua busca para proteger o seu amor, Tutancâmon e Anquesenamun tinham involuntariamente desencadeado uma cadeia de acontecimentos que ecoaria pelos anais da história, moldando o destino do Egito e de todos os que viviam dentro das suas fronteiras. E enquanto permaneciam juntos sob a vasta extensão do céu noturno, com os corações cheios de esperança e determinação, eles estavam alheios à escuridão que estava por vir, esperando para envolvê-los em seu abraço gelado. Capítulo 2 Escavação Moderna, Parte 1 Descoberta da tumba. O sol do deserto batia impiedosamente no Vale dos Reis, seus raios implacáveis refletindo nas areias douradas que se estendiam até onde a vista alcançava. Apesar do calor opressivo, pairava no ar uma sensação de excitação e expectativa, palpável entre a equipe de arqueólogos reunida no local. Durante anos, eles trabalharam sob o sol implacável, movidos pela esperança de descobrir um dos tesouros mais esquivos da história, o túmulo do jovem rei, Tutancâmon. Liderando a expedição estava o Dr. Jonathan Rivers, um arqueólogo experiente cuja reputação de descobrir segredos antigos só era igualada por sua determinação inabalável. Com seus penetrantes olhos azuis sombreados por um chapéu de abas largas e um rosto robusto que trazia marcas de inúmeras expedições, Rivers examinou o local com uma mistura de orgulho e ansiedade. Este foi o trabalho de sua vida, o culminar de anos de pesquisa, suor e perseverança. Enquanto a equipe montava o equipamento e se preparava para o dia de trabalho, Rivers não pôde deixar de sentir uma pontada de nostalgia. Ele veio ao Vale dos Reis pela primeira vez como um jovem estudante de graduação, cheio de ambição e sonhos de desvendar os mistérios do Antigo Egito. Agora, décadas depois, ele estava à beira do que poderia ser a descoberta mais significativa de sua carreira. O local estava repleto de atividades enquanto os trabalhadores retiravam cuidadosamente os detritos e a areia, aproximando-se do que esperavam ser a entrada do túmulo de Tutancâmon. Os rios circulavam entre eles, oferecendo palavras de encorajamento e garantindo que todos os cuidados fossem tomados para preservar a integridade do local. O deserto tinha um jeito de preservar seus segredos, mas também podia ser implacável para aqueles que o tratavam com menos do que o máximo respeito. Ao meio-dia, a equipe havia descoberto uma série de degraus que levavam à terra, e a excitação aumentava a cada nova descoberta. Os degraus estavam desgastados e cobertos por séculos de areia e detritos, mas não havia dúvidas quanto ao seu significado. Este não era um cemitério comum, era algo muito maior. Dr. Rivers, você precisa ver isso, gritou uma de suas assistentes, uma jovem chamada Sarah Mitchell, que rapidamente provou ser um dos membros mais promissores da equipe. Rivers correu até onde Sarah estava, olhando para a abertura estreita que havia sido revelada. Seu coração deu um pulo quando viu o que estava diante deles, uma porta selada, sua superfície adornada com entalhes e hieróglifos intrincados que sugeriam a identidade do ocupante da tumba. É isso, sussurrou Rivers, uma sensação de admiração e descrença tomando conta dele. Nós encontramos. O resto da equipe se reuniu, com os rostos iluminados de entusiasmo e expectativa. Este era o momento que todos esperavam, o culminar de anos de muito trabalho e dedicação. Com as mãos trêmulas, Rivers estendeu a mão e limpou os últimos restos de areia da porta, revelando a cartela do próprio Tutancâmon. A cartela, uma forma oval contendo os hieróglifos que soletravam o nome do rei, era inconfundível. Não podia haver dúvida agora, eles haviam encontrado o túmulo do menino rei.
Por um momento, a equipe ficou em silêncio atordoado, cada membro perdido em seus próprios pensamentos e emoções. Esta foi uma descoberta que mudaria o curso da história, que seria lembrada pelas gerações futuras. Mas mesmo enquanto se deleitavam com o seu triunfo, um sentimento de solenidade e reverência pairava sobre eles. Eles não estavam apenas descobrindo uma tumba antiga, eles estavam entrando no passado, no local de descanso final de um rei que havia sido reverenciado e adorado em sua época. Tudo bem, pessoal, disse Rivers, com a voz firme e autoritária, apesar da excitação que o dominava. Precisamos proceder com o máximo cuidado. Esta é uma descoberta incrivelmente delicada e significativa, e devemos respeitar a santidade da tumba e de seu ocupante. Com precisão meticulosa, a equipe começou a documentar o local e a se preparar para arrombar a porta. Câmeras foram instaladas para registrar cada etapa do processo, e os arqueólogos catalogaram cuidadosamente cada artefato e pedaço de entulho descoberto. Rivers supervisionou cada detalhe, com a mente ocupada com as implicações da descoberta. À medida que as horas passavam e o sol começava a afundar no céu, o momento finalmente chegou. A porta selada foi cuidadosamente limpa e a equipe estava pronta para entrar na tumba. Rivers respirou fundo, sentindo o peso da história pressionando-o. Era isso, o culminar de anos de trabalho, o momento que definiria a sua carreira. Com mão firme, Rivers pegou um cinzel e um martelo, batendo suavemente nas bordas da porta. O antigo selo, intocado durante milênios, começou a ceder e, com um golpe final e decisivo, a porta foi arrombada. Uma lufada de ar viciado escapou da tumba, trazendo consigo o cheiro da antiguidade e os sussurros do passado. A equipe prendeu a respiração enquanto Rivers abria lentamente a porta, revelando a escuridão além. Ele acendeu a lanterna, o facho perfurando a escuridão e iluminando o interior da tumba. O que eles viram foi de tirar o fôlego. A antecâmara estava repleta de tesouros além da imaginação, estátuas douradas, móveis esculpidos e uma riqueza de artefatos que demonstravam a grandeza e a opulência do reinado de Tutancâmon. Tudo estava perfeitamente preservado, intocado pelo passar do tempo. A visão foi ao mesmo tempo inspiradora e humilhante, um testemunho da habilidade e talento artístico dos antigos egípcios. Mas mesmo enquanto se maravilhavam com os tesouros diante deles, uma sensação de mau presságio pairava no ar. Rivers não conseguia afastar a sensação de que estavam se intrometendo em algo sagrado, de que a tumba não deveria ser perturbada. As histórias da maldição colocada sobre o túmulo de Tutancâmon ecoaram em sua mente, e ele se perguntou quais consequências suas ações poderiam trazer. Apesar de suas dúvidas, Rivers continuou, conduzindo sua equipe para as profundezas da tumba. Eles moviam-se com o máximo cuidado, documentando cada passo e garantindo que nada fosse perturbado ou danificado. À medida que exploravam a antecâmara e o seu conteúdo, Rivers não pôde deixar de ficar impressionado com a magnitude da sua descoberta. Esta foi uma descoberta única na vida, que mudaria para sempre a sua compreensão do Antigo Egito. À medida que se aproximavam do santuário interno da tumba, o sentimento de reverência e admiração só aumentava. As paredes eram adornadas com murais elaborados retratando cenas da vida de Tutancâmon e da jornada para a vida após a morte, com cores tão vibrantes e frescas quanto no dia em que foram pintadas. Hieróglifos cobriam as paredes, contando a história do menino rei e seu reinado, uma narrativa que até agora estava perdida nas areias do tempo. O coração de Rivers batia forte em seu peito quando chegaram à última câmara, a câmara funerária do próprio Tutancâmon. A entrada estava selada com uma pesada porta de pedra e Rivers sabia que além dela ficava o sarcófago do jovem rei, o ponto culminante da sua viagem. Com um sentimento de reverência e apreensão, Rivers e sua equipe abriram cuidadosamente a porta, revelando a câmara mortuária dentro dela. A visão que o saudou foi simplesmente de tirar o fôlego. O sarcófago de Tutancâmon estava no centro da câmara, sua superfície dourada brilhando na penumbra. Ao seu redor havia mais tesouros e artefatos, oferendas aos deuses que permaneceram intactos por milhares de anos. Rivers se aproximou do sarcófago com uma mistura de admiração e reverência, sua mente pensando rapidamente nas implicações de sua descoberta. Este foi o local de descanso final de Tutancâmon, um rei que foi reverenciado e adorado em sua época. O ar na câmara estava carregado com o peso da história e Rivers sentiu um profundo sentido de responsabilidade em honrar a memória do jovem rei e das pessoas que construíram este magnífico túmulo.
Enquanto documentavam o conteúdo da câmara mortuária, Rivers não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados, de que os espíritos do passado observavam cada movimento seu. As histórias da maldição colocada sobre o túmulo de Tutancâmon ecoaram em sua mente, e ele se perguntou quais consequências suas ações poderiam trazer. Apesar de suas dúvidas, Rivers sabia que tinha o dever de descobrir os segredos do passado e compartilhá-los com o mundo. Esta foi uma oportunidade única na vida, uma oportunidade de desvendar os mistérios do Antigo Egito e lançar luz sobre a vida e o legado de Tutancâmon. À medida que as horas passavam e o sol começava a nascer, lançando uma luz dourada sobre o vale, Rivers e a sua equipa continuaram o seu trabalho, movidos pela emoção e significado da sua descoberta. Eles sabiam que o mundo estaria observando, esperando para aprender os segredos que estavam escondidos na tumba há milênios. E assim, com um sentido de propósito e determinação, prosseguiram, sabendo que estavam prestes a descobrir um dos maiores tesouros da história. Mas mesmo enquanto se deleitavam com o seu triunfo, um sentimento de mau pressentimento pairava no ar, um lembrete de que o passado nunca desapareceu verdadeiramente e que os segredos do túmulo de Tutancâmon teriam consequências de longo alcance para todos os que ousassem desvendá-los. Capítulo 2 – Escavação Moderna, Parte 2 – Começa a perturbação e assombração. Enquanto o brilho dourado do sol nascente banhava o Vale dos Reis, a euforia da descoberta do dia anterior ainda pairava no ar. O Dr. Jonathan Rivers e sua equipe chegaram às manchetes em todo o mundo com sua descoberta inovadora, a tumba de Tutancâmon, intocada há milênios e repleta de tesouros que contavam a história da vida e do reinado do menino rei. No entanto, enquanto se preparavam para continuar o seu trabalho, uma sensação de desconforto começou a surgir, lançando uma sombra sobre a sua conquista monumental. A emoção de descobrir a câmara mortuária e seu conteúdo inestimável manteve a equipe trabalhando durante a noite, mas agora, à luz do dia, o peso de suas ações começou a cair sobre eles. As antigas histórias de maldições e assombrações associadas ao túmulo de Tutancâmon ecoavam em suas mentes, não mais descartadas como mera superstição. O Dr. Rivers, sempre um cientista racional, não pôde deixar de sentir uma crescente sensação de pavor. Com a câmara mortuária agora aberta, a equipe enfrentou a difícil tarefa de documentar cuidadosamente e remover os artefatos para estudos adicionais. Cada passo foi meticulosamente planejado, todas as precauções tomadas para garantir a preservação dos tesouros descobertos. No entanto, quando começaram o seu trabalho, acontecimentos estranhos começaram a desenrolar-se, cada um mais perturbador que o anterior. Tudo começou com as luzes piscando. Os poderosos holofotes instalados para iluminar o interior da tumba começaram a piscar e a diminuir, lançando sombras misteriosas que dançavam pelas paredes. O equipamento elétrico, todo de última geração e exaustivamente testado, parecia funcionar mal inexplicavelmente. Rivers considerou isso uma falha técnica, mas seu desconforto aumentou à medida que os distúrbios se tornaram mais frequentes. Sarah, verifique o gerador, instruiu Rivers, sua voz revelando uma pitada de frustração. Sarah Mitchell, um dos membros mais confiáveis de sua equipe, assentiu e foi até o equipamento instalado fora da tumba. Ela voltou pouco tempo depois, com uma expressão confusa. O gerador está bom, Dr. Rivers, relatou ela. Tudo está funcionando perfeitamente. Não há razão para as luzes estarem funcionando assim. Rivers franziu a testa, esfregando as têmporas enquanto tentava entender a situação. Tudo bem, vamos ficar de olho nisso. Pode ser o calor ou algum outro fator ambiental que esteja afetando o equipamento. Mas com o passar do dia, os distúrbios só ficaram mais pronunciados. As ferramentas desapareceram, apenas para reaparecerem em lugares onde não haviam sido deixadas. A temperatura dentro da tumba parecia flutuar descontroladamente, apesar do constante calor do deserto lá fora. Sussurros, quase inaudíveis, mas inconfundíveis, ecoavam pelas câmaras, causando arrepios na espinha daqueles que os ouviam. Um por um, os membros da equipe começaram a relatar sonhos estranhos e visões perturbadoras. Sarah confidenciou a Rivers que havia sonhado com uma jovem vestida com trajes egípcios antigos, com os olhos cheios de tristeza e desespero. A mulher estendeu a mão para ela, sussurrando palavras numa língua que Sarah não entendia, mas a sensação de urgência e desespero era clara. Não consigo explicar, Dr. Rivers, disse Sarah, com a voz trêmula. Parecia tão real, como se ela estivesse ali comigo. Acordei sentindo como se tivesse sido tocado por algo, alguém, do passado.
Rivers ouviu atentamente, seu próprio sono atormentado por sonhos semelhantes. Em seus pesadelos, ele via os rostos dos mortos há muito tempo, com olhos acusadores e cheios de angústia. Ele viu Tutankhamon, um menino rei sobrecarregado com o peso de sua dinastia, e sua amada rainha, Ankhesenamon, com o rosto marcado pela tristeza. As imagens eram vívidas, assustadoras e deixaram Rivers com um sentimento de culpa avassalador. Apesar do desconforto crescente, o trabalho continuou. A equipe catalogou os tesouros, embalando-os cuidadosamente para transporte até o museu onde seriam estudados e preservados. No entanto, à medida que se aprofundavam no túmulo, os distúrbios tornavam-se mais intensos e o ar parecia engrossar com uma sensação palpável de pavor. Foi durante a remoção do sarcófago que a verdadeira extensão da assombração se tornou aparente. Quando a pesada tampa foi levantada, revelando o caixão dourado que estava dentro, um frio varreu a câmara e as luzes piscaram violentamente antes de mergulhar a sala na escuridão. O pânico irrompeu entre a equipe enquanto eles lutavam para restaurar a iluminação, suas lanternas lançando raios erráticos que apenas aumentavam a sensação de caos. No meio da confusão, Rivers ouviu uma voz e um lamento baixo e triste que parecia emanar das próprias paredes da tumba. Era um som que falava de uma tristeza antiga, um grito que estava enterrado há milhares de anos. O ar ficou mais frio e Rivers sentiu uma presença, uma força tangível que o pressionava, enchendo-o de uma sensação avassaladora de desespero. Todos, acalmem-se. Ele gritou, tentando recuperar o controle. Acenda as luzes de backup agora. Sarah e outro membro da equipe, David, conseguiram restaurar a iluminação de reserva, lançando um brilho fraco, mas constante, sobre a tumba. A oscilação parou, mas a sensação de desconforto permaneceu. Rivers sabia que algo estava terrivelmente errado, que eles tinham perturbado forças além da sua compreensão. Ao retomarem o trabalho, os distúrbios assumiram um tom mais sinistro. As sombras se moviam onde nenhuma sombra deveria estar, e os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Os membros da equipe começaram a sentir sintomas físicos, dores de cabeça, tonturas e um peso opressivo no peito que dificultava a respiração. O próprio Rivers não estava imune. Ele achava cada vez mais difícil se concentrar, sua mente atormentada por visões do passado. Ele viu Tutankhamon, de pé sobre os corpos de seus filhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto pronunciava uma maldição sobre qualquer um que perturbasse seu descanso. Ele viu Ankhesenamon, com seu espírito inquieto e atormentado, estendendo a mão para ele em angústia. Jonathan, uma voz gritou, tirando-o de seu devaneio. Ele se virou para ver a doutora Emily Carter, especialista da equipe em línguas antigas e colega próxima. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de medo. O que foi, Emily? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Estou traduzindo as inscrições que encontramos no sarcófago, disse ela, com a voz trêmula. Eles falam de uma maldição lançada pelo próprio Tutankhamon. Não é apenas um aviso, é um apelo pela paz. Ele amaldiçoou qualquer um que perturbasse a tumba, mas é mais do que isso. Ele estava desesperado para proteger sua família, para manter seus espíritos em repouso. Eu acho que precisamos parar. Rivers sentiu um arrepio na espinha. Ele sempre rejeitou as histórias de maldições como mera superstição, mas agora, diante das evidências diante dele, não podia ignorar a possibilidade de que elas tivessem desencadeado algo muito além de seu controle. Você está sugerindo que abandonemos a escavação? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Emily assentiu com a expressão grave. Acho que precisamos considerar isso, Jonathan. O que quer que esteja acontecendo aqui, não é natural. Precisamos respeitar os desejos dos mortos e deixar este lugar intacto. Rivers respirou fundo, lutando com a enormidade da decisão que tinha diante de si. Abandonar a escavação significaria deixar para trás um tesouro histórico, mas continuar poderia significar colocar sua equipe em perigo e perturbar o resto dos antigos mortos. Enquanto ele avaliava suas opções, outra voz ecoou pela câmara, uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era uma voz cheia de tristeza e raiva, uma voz que falava de dor e perda. Saia deste lugar, sussurrou, as palavras reverberando pela câmara. Deixe-nos descansar ou sofreremos as consequências. A equipe ficou congelada, com os rostos marcados pelo medo. Rivers sentiu sua determinação vacilar, o peso da história pressionando-o. Ele sabia que eles tinham que fazer uma escolha, e rapidamente. Todos, juntem suas coisas, disse ele,
com a voz firme apesar da turbulência interna. Estamos indo embora. A equipe agiu rapidamente, empacotando seus equipamentos e se preparando para desocupar a tumba. À medida que avançavam para a superfície, as perturbações pareciam segui-los, o ar ficava mais frio e os sussurros mais insistentes. Uma vez lá fora, o peso opressivo se dissipou e a equipe deu um suspiro coletivo de alívio. Rivers olhou para trás, para a entrada da tumba, com a mente agitada com as implicações do que haviam vivenciado. Jonathan, e agora? Sarah perguntou, sua voz tremendo. Relatamos as nossas descobertas e consultamos as autoridades, respondeu Rivers. Precisamos garantir que o túmulo esteja protegido e que respeitemos os desejos dos mortos. Isto ainda não acabou, mas precisamos proceder com cautela. Ao voltarem para o acampamento, Rivers não conseguiu afastar a sensação de que haviam apenas arranhado a superfície dos mistérios que estavam dentro da tumba de Tutankhamon. A assombração era um lembrete do poder do passado, uma força que exigia respeito e reverência. E enquanto o sol se punha sobre o Vale dos Reis, lançando longas sombras sobre a paisagem antiga, Rivers sabia que a sua jornada estava longe de terminar. A assombração estava apenas começando e a verdadeira extensão da maldição ainda estava para ser revelada. Capítulo 3, Desvendando a Maldição, Parte 1, Intensificando Assombrações. O calor opressivo do deserto deu lugar à noite fria e tranquila, mas para o Dr. Jonathan Rivers e sua equipe, a atmosfera permaneceu densa de tensão e desconforto. A equipe havia se retirado para o acampamento base, um conjunto improvisado de tendas e equipamentos nos arredores do Vale dos Reis. Apesar do alívio temporário dos confins da tumba, a sensação de pavor persistia, como se os antigos espíritos que eles haviam perturbado se recusassem a ser deixados para trás. À medida que a noite avançava, os arqueólogos reuniram-se na tenda central, com as abas abertas para as estrelas acima. A luz fraca das lanternas projetava longas sombras, suas chamas bruxuleantes criando um ambiente quase etéreo. A doutora Emily Carter, especialista em línguas antigas, estava debruçada sobre suas anotações, tentando decifrar toda a extensão da maldição que havia sido colocada no túmulo de Tutankhamon. Precisamos discutir o que aconteceu hoje, começou Jonathan, com a voz firme, mas carregando o peso da ansiedade coletiva. Os distúrbios na tumba, as vozes. Emily, o que você encontrou? Emily ergueu os olhos de suas anotações, o rosto tenso e cansado. As inscrições no sarcófago são claras. Tutankhamon lançou uma maldição poderosa em sua tumba, com o objetivo de proteger sua família e garantir seu descanso na vida após a morte. A maldição não é apenas um aviso, é um apelo, uma tentativa desesperada de manter intrusos ausente. Sarah Mitchell, especialista em logística, inclinou-se para a frente, com o rosto pálido. Você está dizendo que liberamos algo ao abrir a tumba? Emily assentiu lentamente. Sim, acredito que sim. A maldição foi um ato final de proteção, uma forma de proteger as almas internas. Ao perturbar seu descanso, despertamos algo antigo e poderoso. Jonathan suspirou, esfregando as têmporas. Precisamos compreender toda a extensão desta maldição e descobrir como mitigar os seus efeitos. A nossa prioridade é a segurança desta equipa e a preservação destes artefactos históricos. A equipe concordou com a cabeça, mas o desconforto era palpável. As lanternas bruxuleantes lançavam sombras misteriosas nas paredes de lona, e um frio anormal parecia permear o ar. À medida que continuavam a discussão, os primeiros sinais da intensificação das assombrações começaram a se manifestar. Tudo começou com um lamento baixo e triste que parecia ecoar no deserto circundante. O som foi fraco no início, quase imperceptível por causa do farfalhar do vento, mas gradualmente foi ficando mais alto, mais insistente. A equipe ficou em silêncio, com os olhos arregalados de medo enquanto o lamento se transformava em um coro de gritos angustiados, enchendo a noite com uma cacofonia de desespero. O que é aquilo? David Foster, especialista em equipamentos, sussurrou, com a voz trêmula. O rosto de Emily ficou pálido. São eles. Os espíritos. Eles estão com raiva. Os lamentos ficaram mais altos e o ar ficou mais frio, a temperatura caindo rapidamente apesar do calor do deserto. As chamas da lanterna tremeluziam violentamente, lançando sombras misteriosas e mutáveis nas paredes. De repente, as abas da tenda farfalharam, como se uma força invisível as tivesse atravessado, e os gritos pareceram vir de dentro da própria tenda. Todos, fiquem calmos. Jonathan ordenou, sua voz firme apesar de seu próprio medo. Precisamos descobrir o que está acontecendo.
À medida que a equipe se reunia, os gritos começaram a assumir uma forma mais discernível. Palavras, ditas numa língua antiga, ecoavam pela tenda, o seu significado perdido no tempo, mas a sua intenção clara, raiva, tristeza e uma exigência de respeito. Emily fechou os olhos, tentando se concentrar nas palavras. É egípcio antigo, ela sussurrou. Eles estão falando na língua dos faraós. Sara estremeceu, envolvendo os braços em volta de si mesma. O que estão dizendo? A testa de Emily franziu enquanto ela se concentrava. Eles estão exigindo que partamos. Eles querem que devolvamos o que pegamos e os deixemos em paz. A temperatura continuou a cair e um vento frio varreu a tenda, apagando as lanternas e mergulhando-as na escuridão. A equipe procurou lanternas, seus fachos cortando a escuridão, mas a sensação de estar sendo observado, de estar cercado por olhos invisíveis, permaneceu. Jonathan respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Precisamos documentar isso. Se os espíritos estão tentando se comunicar, precisamos entender completamente a mensagem deles. Emily, você pode traduzir o máximo possível. Emily assentiu, com as mãos tremendo enquanto pegava seu caderno e uma caneta. Ela começou a transcrever as palavras, sua mente correndo para acompanhar a língua antiga. Os gritos e sussurros continuaram, enchendo a noite com sua presença assustadora. Enquanto Emily trabalhava, o resto da equipe se amontoava, os olhos percorrendo a tenda como se esperassem ver os espíritos se manifestando diante deles. O frio ficou mais intenso e a sensação de estar sendo observado tornou-se quase insuportável. De repente, os lamentos pararam, substituídos por um silêncio estranho que era ainda mais perturbador. A equipe prendeu a respiração, aguardando a próxima manifestação. Momentos depois, uma voz suave e triste falou, seu tom cheio de tristeza. Devolva o que você pegou, ou sofra nossa ira. As palavras eram claras, ditas em inglês com sotaque, e provocavam arrepios na espinha de todos na tenda. A voz parecia ecoar ao redor deles, como se as próprias paredes estivessem falando. A mente de Jonathan disparou. Eles tiveram que encontrar uma maneira de se comunicar com os espíritos, de compreender suas demandas e encontrar uma maneira de apaziguá-los. Mas como? Emily, você pode tentar falar com eles. Ele perguntou, sua voz tensa. Emily assentiu com a garganta seca. Ela limpou a garganta e falou em egípcio antigo, com a voz trêmula. Nós ouvimos você. Queremos entender sua mensagem. Por favor, diga-nos o que você deseja. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a voz triste respondeu, em tom mais insistente. Devolva os filhos ao pai. Só então, a paz será restaurada. Emily traduziu a mensagem para a equipe, com a voz trêmula. Eles querem que devolvamos as crianças múmias ao túmulo de seu pai. É a única maneira de restaurar a paz. Jonathan assentiu, sua mente acelerada. Precisamos agir rapidamente. David, Sara, comecem a preparar o equipamento. Emily, documentem tudo. Precisamos garantir que seguiremos suas instruções com precisão. A equipe entrou em ação, o medo temperado pela urgência da tarefa. Eles reuniram seus equipamentos e voltaram para a tumba, a sensação opressiva de pavor os acompanhando a cada passo do caminho. Ao chegarem à entrada, a temperatura caiu ainda mais e os lamentos recomeçaram, enchendo a noite com seus gritos tristes. A equipe desceu até a tumba, suas lanternas lançando sombras misteriosas nas paredes. O ar estava denso com uma sensação de poder antigo, uma força que parecia pressioná-los, incitando-os a se apressarem. Chegaram à câmara mortuária, onde estavam os sarcófagos das crianças. A sala estava repleta de uma sensação palpável de tristeza, como se as próprias pedras chorassem pelas almas perdidas que estavam dentro delas. Jonathan e sua equipe levantaram cuidadosamente os sarcófagos, com movimentos lentos e deliberados, como se qualquer ação repentina pudesse provocar ainda mais os espíritos. À medida que carregavam os sarcófagos de volta à câmara principal, os lamentos ficaram mais altos, mais insistentes. O ar estava gelado e a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Eles colocaram os sarcófagos próximos ao caixão de Tutancâmon, o brilho dourado dos artefatos lançando uma luz quente sobre a cena. Emily deu um passo à frente, com a voz trêmula enquanto falava em antigo egípcio. Devolvemos as crianças ao pai. Por favor, que haja paz. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a temperatura começou a subir e o peso opressivo no ar se dissipou.
Os lamentos cessaram, substituídos por uma brisa suave, quase reconfortante, que varreu a câmara. A equipe ficou em silêncio atordoado, com os olhos arregalados de descrença. Os espíritos pareciam ter aceitado a sua oferta e a sensação de pavor que os atormentava durante dias começou a dissipar-se. Jonathan respirou fundo, o coração batendo forte no peito. Vamos voltar ao acampamento. Precisamos documentar tudo e relatar nossas descobertas. Ao retornarem à superfície, a equipe sentiu uma sensação de alívio tomar conta deles. As assombrações diminuíram e os espíritos pareciam estar em paz. Mas Jonathan sabia que a provação deles estava longe de terminar. A maldição da tumba de Tutancâmon foi parcialmente desvendada, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. De volta ao acampamento, eles se reuniram mais uma vez na tenda central, a atmosfera mais leve, mas ainda tingida de desconforto. Emily continuou a transcrever as mensagens dos espíritos, sua mente correndo para entender toda a extensão da maldição. Há mais nisso, disse ela, com a voz pensativa. Os espíritos foram claros sobre a devolução das crianças, mas ainda existem outros elementos da maldição que precisamos de compreender. Precisamos de pesquisar mais, para descobrir a história completa da família de Tutancâmon e as razões por detrás da maldição. Jonathan assentiu, sua mente já cheia de possibilidades. Concordo. Precisamos abordar isso com cautela e respeito. Os espíritos nos deram um aviso e precisamos atendê-lo. A equipe passou o resto da noite documentando suas experiências, com o medo temperado por um renovado senso de propósito. Eles sabiam que estavam lidando com forças além de sua compreensão, mas estavam determinados a descobrir a verdade e encontrar uma maneira de proteger os vivos e os mortos. Quando a primeira luz do amanhecer surgiu sobre o deserto, lançando um brilho dourado sobre o Vale dos Reis, Jonathan e sua equipe se prepararam para a próxima etapa da jornada. As assombrações se intensificaram, revelando o poder e a angústia dos antigos espíritos que eles perturbaram. Mas também foram um lembrete da importância do seu trabalho, da necessidade de respeitar e honrar o passado. E enquanto estavam na entrada do túmulo de Tutancâmon, a sensação de pavor desaparecendo com o sol nascente, eles sabiam que sua jornada estava longe de terminar. A maldição havia sido parcialmente desvendada, mas ainda havia muitos mistérios a serem descobertos, muitos segredos enterrados nas areias do tempo. Com determinação renovada, eles deram um passo à frente, prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente. Os espíritos do passado falaram e era seu dever ouvir, aprender e honrar o legado daqueles que vieram antes. A assombração estava apenas começando e a verdadeira extensão da maldição ainda estava para ser revelada. Mas a cada passo, eles se aproximavam da compreensão, de desvendar os mistérios que estavam escondidos dentro da antiga tumba. E à medida que se aprofundavam no passado, sabiam que não estavam sozinhos, que os espíritos de Tutancâmon e da sua família estavam a observar, guiando-os na sua jornada. Capítulo 3, Desvendando a Maldição, Parte 2, Pesquisa Histórica. O calor opressivo do deserto deu lugar à noite fria e tranquila, mas para o Dr. Jonathan Rivers e sua equipe, a atmosfera permaneceu densa de tensão e desconforto. A equipe havia se retirado para o acampamento base, um conjunto improvisado de tendas e equipamentos nos arredores do Vale dos Reis. Apesar do alívio temporário dos confins da tumba, a sensação de pavor persistia, como se os antigos espíritos que eles haviam perturbado se recusassem a ser deixados para trás. À medida que a noite avançava, os arqueólogos reuniram-se na tenda central, com as abas abertas para as estrelas acima. A luz fraca das lanternas projetava longas sombras, suas chamas bruxuleantes criando um ambiente quase etéreo. A doutora Emily Carter, especialista em línguas antigas, estava debruçada sobre suas anotações, tentando decifrar toda a extensão da maldição que havia sido colocada no túmulo de Tutancâmon. Precisamos discutir o que aconteceu hoje, começou Jonathan, com a voz firme, mas carregando o peso da ansiedade coletiva. Os distúrbios na tumba, as vozes. Emily, o que você encontrou? Emily ergueu os olhos de suas anotações, o rosto tenso e cansado. As inscrições no sarcófago são claras. Tutancâmon lançou uma maldição poderosa em sua tumba, com o objetivo de proteger sua família e garantir seu descanso na vida após a morte. A maldição não é apenas um aviso, é um apelo, uma tentativa desesperada de manter intrusos ausente. Sarah Mitchell, especialista em logística, inclinou-se para a frente, com o rosto pálido. Você está dizendo que liberamos algo ao abrir a tumba? Emily assentiu lentamente. Sim, acredito que sim.
A maldição foi um ato final de proteção, uma forma de proteger as almas internas. Ao perturbar seu descanso, despertamos algo antigo e poderoso. Jonathan suspirou, esfregando as têmporas. Precisamos compreender toda a extensão desta maldição e descobrir como mitigar os seus efeitos. A nossa prioridade é a segurança desta equipa e a preservação destes artefactos históricos. A equipe concordou com a cabeça, mas o desconforto era palpável. As lanternas bruxuleantes lançavam sombras misteriosas nas paredes de lona, e um frio anormal parecia permear o ar. À medida que continuavam a discussão, os primeiros sinais da intensificação das assombrações começaram a se manifestar. Tudo começou com um lamento baixo e triste que parecia ecoar no deserto circundante. O som foi fraco no início, quase imperceptível por causa do farfalhar do vento, mas gradualmente foi ficando mais alto, mais insistente. A equipe ficou em silêncio, com os olhos arregalados de medo enquanto o lamento se transformava em um coro de gritos angustiados, enchendo a noite com uma cacofonia de desespero. O que é aquilo? David Foster, especialista em equipamentos, sussurrou, com a voz trêmula. O rosto de Emily ficou pálido. São eles. Os espíritos. Eles estão com raiva. Os lamentos ficaram mais altos e o ar ficou mais frio, a temperatura caindo rapidamente apesar do calor do deserto. As chamas da lanterna tremeluziam violentamente, lançando sombras misteriosas e mutáveis nas paredes. De repente, as abas da tenda farfalharam, como se uma força invisível as tivesse atravessado, e os gritos pareceram vir de dentro da própria tenda. Todos, fiquem calmos. Jonathan ordenou, sua voz firme apesar de seu próprio medo. Precisamos descobrir o que está acontecendo. À medida que a equipe se reunia, os gritos começaram a assumir uma forma mais perceptível. Palavras, ditas numa língua antiga, ecoavam pela tenda, o seu significado perdido no tempo, mas a sua intenção clara, raiva, tristeza e uma exigência de respeito. Emily fechou os olhos, tentando se concentrar nas palavras. É egípcio antigo, ela sussurrou. Eles estão falando na língua dos faraós. Sarah estremeceu, envolvendo os braços em volta de si mesma. O que estão dizendo? A testa de Emily franziu enquanto ela se concentrava. Eles estão exigindo que partamos. Eles querem que devolvamos o que pegamos e os deixemos em paz. A temperatura continuou a cair e um vento frio varreu a tenda, apagando as lanternas e mergulhando-as na escuridão. A equipe procurou lanternas, seus fachos cortando a escuridão, mas a sensação de estar sendo observado, de estar cercado por olhos invisíveis, permaneceu. Jonathan respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Precisamos documentar isso. Se os espíritos estão tentando se comunicar, precisamos entender completamente a mensagem deles. Emily, você pode traduzir o máximo possível. Emily assentiu, com as mãos tremendo enquanto pegava seu caderno e uma caneta. Ela começou a transcrever as palavras, sua mente correndo para acompanhar a língua antiga. Os gritos e sussurros continuaram, enchendo a noite com sua presença assustadora. Enquanto Emily trabalhava, o resto da equipe se amontoava, os olhos percorrendo a tenda como se esperassem ver os espíritos se manifestando diante deles. O frio ficou mais intenso e a sensação de estar sendo observado tornou-se quase insuportável. De repente, os lamentos pararam, substituídos por um silêncio estranho que era ainda mais perturbador. A equipe prendeu a respiração, aguardando a próxima manifestação. Momentos depois, uma voz suave e triste falou, seu tom cheio de tristeza. Devolva o que você pegou, ou sofra a nossa ira. As palavras eram claras, ditas em inglês com sotaque, e provocavam arrepios na espinha de todos na tenda. A voz parecia ecoar ao redor deles, como se as próprias paredes estivessem falando. A mente de Jonathan disparou. Eles tiveram que encontrar uma maneira de se comunicar com os espíritos, de compreender suas demandas e encontrar uma maneira de apaziguá-los. Mas como? Emily, você pode tentar falar com eles. Ele perguntou, sua voz tensa. Emily assentiu com a garganta seca. Ela limpou a garganta e falou em egípcio antigo, com a voz trêmula. Nós ouvimos você. Queremos entender sua mensagem. Por favor, diga-nos o que você deseja. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a voz triste respondeu, em tom mais insistente. Devolva os filhos ao pai. Só então, a paz será restaurada. Emily traduziu a mensagem para a equipe, com a voz trêmula. Eles querem que devolvamos as crianças múmias ao túmulo de seu pai. É a única maneira de restaurar a paz.
Jonathan assentiu, sua mente acelerada. Precisamos agir rapidamente. David, Sarah, comecem a preparar o equipamento. Emily, documentem tudo. Precisamos garantir que seguiremos suas instruções com precisão. A equipe entrou em ação, o medo temperado pela urgência da tarefa. Eles reuniram seus equipamentos e voltaram para a tumba, a sensação opressiva de pavor os acompanhando a cada passo do caminho. Ao chegarem à entrada, a temperatura caiu ainda mais e os lamentos recomeçaram, enchendo a noite com seus gritos tristes. A equipe desceu até a tumba, suas lanternas lançando sombras misteriosas nas paredes. O ar estava denso com uma sensação de poder antigo, uma força que parecia pressioná-los, incitando-os a se apressarem. Chegaram à câmara mortuária, onde estavam os sarcófagos das crianças. A sala estava repleta de uma sensação palpável de tristeza, como se as próprias pedras chorassem pelas almas perdidas que estavam dentro delas. Jonathan e sua equipe levantaram cuidadosamente os sarcófagos, com movimentos lentos e deliberados, como se qualquer ação repentina pudesse provocar ainda mais os espíritos. À medida que carregavam os sarcófagos de volta à câmara principal, os lamentos ficaram mais altos, mais insistentes. O ar estava gelado e a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Eles colocaram os sarcófagos próximos ao caixão de Tutancâmon, o brilho dourado dos artefatos lançando uma luz quente sobre a cena. Emily deu um passo à frente, com a voz trêmula enquanto falava em antigo egípcio. Devolvemos as crianças ao pai. Por favor, que haja paz. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a temperatura começou a subir e o peso opressivo no ar se dissipou. Os lamentos cessaram, substituídos por uma brisa suave, quase reconfortante, que varreu a câmara. A equipe ficou em silêncio atordoado, com os olhos arregalados de descrença. Os espíritos pareciam ter aceitado a sua oferta e a sensação de pavor que os atormentava durante dias começou a dissipar-se. Jonathan respirou fundo, o coração batendo forte no peito. Vamos voltar ao acampamento. Precisamos documentar tudo e relatar nossas descobertas. Ao retornarem à superfície, a equipe sentiu uma sensação de alívio tomar conta deles. As assombrações diminuíram e os espíritos pareciam estar em paz. Mas Jonathan sabia que a provação deles estava longe de terminar. A maldição da tumba de Tutancâmon foi parcialmente desvendada, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. De volta ao acampamento, eles se reuniram mais uma vez na tenda central, a atmosfera mais leve, mas ainda tingida de desconforto. Emily continuou a transcrever as mensagens dos espíritos, sua mente correndo para entender toda a extensão da maldição. Há mais nisso, disse ela, com a voz pensativa. Os espíritos foram claros sobre a devolução das crianças, mas ainda existem outros elementos da maldição que precisamos de compreender. Precisamos de pesquisar mais, para descobrir a história completa da família de Tutancâmon e as razões por detrás da maldição. Jonathan assentiu, sua mente já cheia de possibilidades. Concordo. Precisamos abordar isso com cautela e respeito. Os espíritos nos deram um aviso e precisamos atendê-lo. A equipe passou o resto da noite documentando suas experiências, com o medo temperado por um renovado senso de propósito. Eles sabiam que estavam lidando com forças além de sua compreensão, mas estavam determinados a descobrir a verdade e encontrar uma maneira de proteger os vivos e os mortos. Quando a primeira luz do amanhecer surgiu sobre o deserto, lançando um brilho dourado sobre o Vale dos Reis, Jonathan e sua equipe se prepararam para a próxima etapa da jornada. As assombrações se intensificaram, revelando o poder e angústia dos antigos espíritos que eles perturbaram. Mas também foram um lembrete da importância do seu trabalho, da necessidade de respeitar e honrar o passado. E enquanto estavam na entrada do túmulo de Tutancâmon, a sensação de pavor desaparecendo com o sol nascente, eles sabiam que sua jornada estava longe de terminar. A maldição havia sido parcialmente desvendada, mas ainda havia muitos mistérios a serem descobertos, muitos segredos enterrados nas areias do tempo. Com determinação renovada, eles deram um passo à frente, prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente. Os espíritos do passado falaram e era seu dever ouvir, aprender e honrar o legado daqueles que vieram antes. A assombração estava apenas começando e a verdadeira extensão da maldição ainda estava para ser revelada. Mas a cada passo, eles se aproximavam da compreensão, de desvendar os mistérios que estavam escondidos dentro da antiga tumba, e à medida que se aprofundavam no passado, sabiam que não estavam sozinhos, que os espíritos de Tutancâmon e da sua família estavam a observar, guiando-os na sua jornada.
A equipe passou os dias seguintes imersa em sua pesquisa, examinando textos antigos e registros históricos. Eles contataram especialistas de todo o mundo, buscando insights e informações que pudessem ajudá-los a compreender a maldição. Emily trabalhou incansavelmente, traduzindo inscrições e documentos, sendo seu conhecimento de línguas antigas inestimável. Eles descobriram que a maldição era mais do que um simples aviso. Era uma complexa teia de rituais e invocações, destinada a proteger as almas dos falecidos e garantir a sua passagem segura para a vida após a morte. As inscrições falavam de feitiços e cerimônias poderosas, de deuses e espíritos invocados para proteger a tumba e seus ocupantes. Um documento específico chamou a atenção deles, um fragmento de um pergaminho antigo, escondido nas profundezas dos arquivos do Museu do Cairo. O pergaminho detalhava a vida e a morte dos filhos de Tutancâmon, descrevendo a dor e a tristeza que atormentaram o jovem faraó e sua rainha. Falava de uma tentativa desesperada de proteger a família, de uma maldição colocada não por maldade, mas por amor. À medida que se aprofundavam, começaram a compreender a verdadeira natureza da maldição. Foi um feitiço de ligação, concebido para manter unidas as almas da família de Tutancâmon, para evitar que se separassem na vida após a morte. Os espíritos dos filhos deveriam permanecer com o pai, para encontrar paz na sua presença. Mas algo deu errado. A perturbação da tumba quebrou o delicado equilíbrio, libertando os espíritos e causando as assombrações que atormentavam a equipe. Os espíritos estavam perdidos, sua paz abalada e eles atacavam em sua angústia. Jonathan e sua equipe perceberam que precisavam restaurar o equilíbrio, reunir as almas e garantir sua passagem segura para a vida após a morte. Eles precisavam realizar um ritual, uma cerimônia que apaziguasse os espíritos e restaurasse a paz na tumba. A preparação para o ritual foi meticulosa. Eles consultaram especialistas em religião e magia egípcia antiga, buscando orientação sobre os procedimentos e invocações adequados. Eles reuniram os materiais necessários, ofertas de comida e bebida, óleos sagrados e incenso, e objetos de significado simbólico. A equipa trabalhou incansavelmente, a sua determinação foi alimentada pelo desejo de pôr fim às assombrações e honrar o legado de Tutancâmon e da sua família. Eles ensaiaram o ritual, garantindo que cada passo fosse preciso, cada palavra falada corretamente. À medida que o dia do ritual se aproximava, a tensão aumentava. As assombrações diminuíram, mas a sensação de desconforto permaneceu. Os espíritos estavam observando, esperando, e sua presença era um lembrete constante do que estava em jogo. Na noite do ritual, a equipe se reuniu na câmara mortuária, o ar carregado de expectativa. A luz bruxuleante da tocha lançava sombras misteriosas nas paredes e o cheiro de incenso enchia o ar. Jonathan estava à frente do grupo, com o coração batendo forte enquanto começava os encantamentos. As palavras do ritual fluíam de seus lábios, uma mistura de invocações sagradas e do Antigo Egito. A equipe seguiu seu exemplo, suas vozes se unindo em um canto harmonioso. Apresentaram as oferendas, colocando-as reverentemente diante dos sarcófagos, e ungiram as múmias com os óleos sagrados. À medida que o ritual avançava, a temperatura na câmara começou a subir e uma brisa quente e reconfortante varreu a sala. A sensação de pavor desapareceu, substituída por uma sensação de paz e serenidade. Os espíritos pareceram responder, a sua presença era menos opressiva, mais receptiva. A voz de Jonathan ficou mais forte, sua confiança reforçada pela resposta dos espíritos. Ele invocou os deuses, invocando sua proteção e orientação, pedindo sua bênção para reunir as almas da família de Tutancâmon. Quando as palavras finais do ritual foram ditas, um silêncio profundo caiu sobre a câmara. O ar estava parado, a atmosfera carregada de uma sensação de conclusão. A equipe prendeu a respiração, esperando por um sinal de que seus esforços haviam sido bem-sucedidos. E então, lentamente, uma luz suave e dourada começou a emanar dos sarcófagos. Ficou mais brilhante, enchendo a câmara com um brilho quente e radiante. A sensação de paz era palpável e a equipe sentiu uma onda de alívio tomar conta deles. Os espíritos aceitaram sua oferta. As almas da família de Tutancâmon foram reunidas e a paz foi restaurada. A maldição foi suspensa e as assombrações chegaram ao fim. Jonathan e sua equipe ficaram maravilhados, com os corações cheios de gratidão e reverência. Eles enfrentaram o desconhecido, confrontaram os espíritos antigos e tiveram sucesso em sua busca. Eles honraram o legado de Tutancâmon e sua família e, ao fazê-lo, adquiriram uma compreensão mais profunda do poder e do mistério do passado.
Ao saírem do túmulo, com a primeira luz do amanhecer surgindo no horizonte, eles sabiam que sua jornada os mudará para sempre. Eles testemunharam o poder da magia antiga, sentiram a presença de espíritos há muito desaparecidos e emergiram mais fortes, mais sábios e mais respeitosos com o delicado equilíbrio entre os vivos e os mortos. O trabalho deles não acabou. Ainda havia muitos mistérios para descobrir, muitos segredos enterrados nas areias do tempo. Mas eles estavam prontos, munidos do conhecimento e da experiência que haviam adquirido. Eles continuariam a sua busca, honrando o passado e preservando o seu legado para as gerações futuras. E ao olharem para a entrada do túmulo de Tutancâmon, agora banhado pela luz dourada do sol nascente, sentiram uma sensação de realização e realização. Eles desvendaram a maldição, restauraram a paz aos espíritos antigos e causaram um impacto duradouro no mundo da arqueologia. O Vale dos Reis guardava muitos outros segredos, e Jonathan e sua equipe estavam determinados a descobri-los, a trazer o passado à luz e a honrar o legado daqueles que vieram antes. Capítulo 4 – A Assombração da Princesa, Parte 1 – O Espírito da Princesa. O calor opressivo do deserto egípcio deu lugar ao abraço fresco da noite. A vasta extensão de areia e rocha era banhada pela luz prateada da lua cheia, lançando sombras misteriosas que dançavam com os sussurros do passado. O Dr. Jonathan Rivers e sua equipe de arqueólogos estavam sentados em seu acampamento improvisado nos arredores do Vale dos Reis, com o ar pesado devido à tensão de suas recentes descobertas. Eles conseguiram desvendar parte da antiga maldição que os atormentava desde a abertura da tumba de Tutancâmon. As crianças múmias foram devolvidas ao local de descanso do pai e as assombrações diminuíram, mas uma sensação de desconforto ainda persistia. Jonathan sabia que a jornada deles estava longe de terminar. Havia mais um espírito que precisava de sua atenção, o espírito de Ankezenamon, a amada rainha de Tutancâmon. Jonathan estava sentado a uma mesa de madeira, rodeado de textos e mapas antigos. Sua mente era um turbilhão de pensamentos enquanto ele tentava juntar os fragmentos restantes da maldição. A luz bruxuleante das lanternas projetava longas sombras nas paredes de lona da tenda, criando uma atmosfera quase etérea. A noite estava silenciosa, exceto pelo farfalhar ocasional do vento do deserto. Jonathan, você acha que o espírito da rainha ainda está inquieto? Perguntou Emily Carter, especialista em línguas antigas, ao se juntar a ele à mesa. Seus olhos estavam cheios de preocupação, refletindo a gravidade da situação deles. Jonathan ergueu os olhos de suas anotações, com a testa franzida em pensamento. Acredito que sim, Emily. Já lidamos com as crianças, mas o espírito de Ankezenamon ainda está ligado a este mundo. A maldição foi feita para proteger toda a família, e sua angústia provavelmente está ligada à sua separação de Tutancâmon. David Foster, o especialista em equipamentos, entrou na tenda carregando uma pilha de fotografias recém-reveladas de suas recentes explorações. Você pode querer ver isso, disse ele, espalhando as fotos pela mesa. As imagens mostravam o interior da tumba de Tutancâmon, com foco nas paredes primorosamente decoradas e nos vários artefatos descobertos. Os olhos de Jonathan foram atraídos para uma fotografia em particular, um close de uma pintura de parede retratando Ankezenamon. Seus olhos pareciam segui-lo, cheios de uma tristeza que transcendia o tempo. Ela está tentando se comunicar conosco, murmurou Jonathan, com o olhar fixo na fotografia. Precisamos entender a mensagem dela. Emily assentiu com uma expressão decidida. Devíamos começar examinando as inscrições e artefatos relacionados a ela. Deve haver algo que negligenciamos. A equipe passou as horas seguintes analisando meticulosamente suas anotações e artefatos. Eles compararam as inscrições nas paredes da tumba com os textos antigos que trouxeram consigo. Emily traduziu os hieróglifos, e sua fluência em egípcio antigo provou ser inestimável. À medida que a noite avançava, um sentimento de urgência tomou conta da equipe. As lanternas lançavam um brilho quente sobre os textos e artefatos, mas a temperatura pareceu cair, e um frio tomou conta do acampamento. O ar ficou pesado e um silêncio anormal caiu, quebrado apenas pelo farfalhar do papel e pelo sussurro ocasional do vento. De repente, as abas da tenda farfalharam violentamente, como se tivessem sido apanhadas por uma súbita rajada de vento. As chamas da lanterna tremeluziam, lançando sombras misteriosas que pareciam se mover com vida própria. Jonathan e Emily trocaram olhares preocupados, seus corações batendo forte em uníssono. Você sentiu isso? Emily sussurrou, sua voz tremendo. Jonathan assentiu, seus olhos examinando a sala. Sim. É ela.
o espírito de Ankesenamun está aqui. A temperatura continuou a cair e um lamento fraco e triste ecoou pelo acampamento. O som era assustador, cheio de uma tristeza indescritível que causava arrepios na espinha. A equipe se reuniu, com medo palpável enquanto tentavam entender o fenômeno. Ankesenamun, Jonathan gritou, sua voz firme apesar do medo que tomava conta de seu coração. Nós ouvimos você. Queremos ajudá-lo. Por favor, diga-nos o que você precisa. O lamento ficou mais alto, mais insistente, e as sombras nas paredes da tenda pareciam mudar e girar, assumindo formas que desafiavam qualquer explicação. A equipe prendeu a respiração, esperando por uma resposta. E então, ela apareceu. A figura de uma mulher se materializou no centro da tenda, sua forma translúcida e brilhando com um brilho fraco e sobrenatural. Ela estava vestida com o traje tradicional de uma antiga rainha egípcia, seus longos cabelos adornados com tranças intrincadas e ornamentos de joias. Seus olhos, cheios de profunda tristeza, fixaram-se nos de Jonathan. Ankesenamun, Jonathan respirou, sua voz quase um sussurro. O espírito da rainha pairava diante deles, sua presença ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. Ela ergueu a mão, apontando para a fotografia sobre a mesa, a imagem da pintura na parede retratando sua imagem. Devolva-me a ele, disse ela, sua voz ecoando com uma ressonância assustadora. Só então encontrarei a paz. Emily deu um passo à frente, seu medo dando lugar à determinação. Nós iremos, Ankesenamun. Faremos tudo ao nosso alcance para reuni-lo com Tutankhamon. O olhar do espírito suavizou-se e, por um momento, a tristeza em seus olhos pareceu desaparecer. Ela sentiu, sua forma brilhando antes de desaparecer lentamente na escuridão. A equipe permaneceu em um silêncio atordoado, a realidade de seu encontro sendo absorvida. Jonathan sentiu uma onda de determinação. Eles tinham agora uma diretriz clara, reunir o espírito de Ankesenamun com Tutankhamon. Mas como? Precisamos descobrir mais sobre o enterro dela e como ele se conecta com Tutankhamon, disse Jonathan, com a mente disparada. Deve haver pistas nos registros históricos e na própria tumba. Emily assentiu, já pegando suas anotações. Começarei examinando as inscrições relacionadas ao enterro dela. Deve haver algo que perdemos. David, ainda abalado com o encontro, reuniu seu equipamento. Vou examinar as fotos novamente, ver se há alguma coisa que se destaque. A equipe trabalhou durante a noite, movida por um renovado senso de propósito. A presença do espírito de Ankesenamun lhes deu um objetivo claro, mas o caminho para alcançá-lo estava repleto de incertezas. Quando a primeira luz do amanhecer começou a surgir, lançando um brilho dourado sobre o deserto, Emily fez uma descoberta. Ela estava estudando uma série de hieróglifos em um fragmento de uma placa antiga, com os olhos vermelhos pela falta de sono. Jonathan, olhe isso, disse ela, com a voz cheia de entusiasmo. Essas inscrições detalham um ritual destinado a reunir os espíritos de um casal real na vida após a morte. É incrivelmente complexo, mas acho que pode ser o que precisamos. Jonathan se inclinou sobre a tabuleta, seus olhos examinando o texto antigo. O ritual descrito era realmente complexo, envolvendo uma série de invocações, oferendas e ações simbólicas destinadas a guiar os espíritos ao seu descanso eterno. É isso, disse Jonathan, com a voz cheia de determinação. Precisamos realizar este ritual. É a nossa melhor chance de ajudar Ankesenamun a encontrar a paz. A equipe passou os dias seguintes se preparando para o ritual. Eles reuniram os materiais necessários e óleos sagrados, incenso e oferendas de comida e bebida. Ensaiaram as invocações, garantindo que cada palavra fosse pronunciada corretamente e cada gesto preciso. Na noite do ritual, a equipe se reuniu na câmara mortuária da tumba de Tutankhamon. O ar estava denso de antecipação, a atmosfera carregada de um senso de propósito. A luz bruxuleante da tocha lançava longas sombras nas paredes e o cheiro de incenso enchia o ar. Jonathan estava à frente do grupo, segurando a antiga placa com as instruções do ritual. Emily e David o flanqueavam com expressões resolutas. O resto da equipe formou um círculo ao redor dos sarcófagos, com os olhos fixos em Jonathan. Ele começou o ritual com uma série de invocações, com a voz firme e clara. As palavras antigas fluíram de seus lábios, um apelo por orientação e proteção dos deuses. A equipe se juntou a nós, suas vozes se harmonizando em um canto assustador que ecoou pela câmara. Apresentaram as oferendas, colocando-as reverentemente diante dos sarcófagos. O ar ficou mais quente e uma brisa suave varreu a câmara, trazendo consigo uma sensação de calma.
A equipe pôde sentir a presença dos espíritos, observando, esperando. À medida que o ritual avançava, Jonathan convocou os deuses para reunir os espíritos de Tutankhamon e Anck-Senamun. Ele falou do amor deles, do vínculo duradouro e do desejo de paz eterna. A câmara parecia brilhar com uma luz suave e dourada, a atmosfera carregada com uma energia sobrenatural. As palavras finais do ritual foram ditas e a equipe prendeu a respiração, aguardando um sinal. O ar estava parado, a câmara silenciosa, o único som era a batida de seus corações. E então, lentamente, as figuras de Tutankhamon e Anck-Senamun apareceram diante deles, suas formas brilhando com um brilho radiante. Eles ficaram de mãos dadas, com os olhos cheios de profunda paz e gratidão. Obrigada, disse Anck-Senamun, sua voz era um sussurro suave que ecoou pela câmara. Você nos reuniu. Agora podemos descansar em paz. Os espíritos começaram a desaparecer, suas formas se dissolvendo na luz dourada. A câmara ficou mais quente, a sensação de paz avassaladora. A equipe ficou maravilhada, com os corações cheios de um profundo sentimento de realização e reverência. À medida que os espíritos desapareciam, a luz dourada permaneceu, lançando um brilho quente sobre a tumba. A equipe sabia que tinha conseguido ajudar Anck-Senamun e Tutankhamon a encontrar o descanso eterno. Jonathan sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Eles enfrentaram o desconhecido, confrontaram os espíritos antigos e saíram vitoriosos. Eles honraram o legado de Tutankhamon e sua família e, ao fazê-lo, adquiriram uma compreensão mais profunda do poder e do mistério do passado. A assombração da princesa havia chegado ao fim, mas a jornada de descoberta estava longe de terminar. O Vale dos Reis ainda guardava muitos segredos, e Jonathan e sua equipe estavam determinados a descobri-los, a trazer o passado à luz e a honrar o legado daqueles que vieram antes. Ao saírem do túmulo, com a primeira luz do amanhecer surgindo no horizonte, eles sabiam que sua jornada os mudará para sempre. Eles testemunharam o poder da magia antiga, sentiram a presença de espíritos há muito desaparecidos e emergiram mais fortes, mais sábios e mais respeitosos com o delicado equilíbrio entre os vivos e os mortos. O trabalho deles não acabou. Ainda havia muitos mistérios para descobrir, muitos segredos enterrados nas areias do tempo. Mas eles estavam prontos, munidos do conhecimento e da experiência que haviam adquirido. Eles continuariam a sua busca, honrando o passado e preservando o seu legado para as gerações futuras. E ao olharem para a entrada do túmulo de Tutankhamon, agora banhado pela luz dourada do sol nascente, sentiram uma sensação de realização e realização. Eles reuniram os espíritos, restauraram a paz às almas antigas e causaram um impacto duradouro no mundo da arqueologia. O Vale dos Reis guardava muitos outros segredos, e Jonathan e sua equipe estavam determinados a descobri-los, a trazer o passado à luz e a honrar o legado daqueles que vieram antes. Capítulo 4 – A Assombração da Princesa, Parte 2 – Esforços para apaziguar os espíritos. Os dias que se seguiram ao contato inicial com o espírito de Anck-Senamun foram um turbilhão de atividade e tensão. O Dr. Jonathan Rivers e sua equipe sabiam que haviam dado um passo significativo ao reconhecer a presença da rainha, mas sua tarefa estava longe de estar concluída. Reunir Anck-Senamun com seu amado Tutankhamon foi apenas o começo. Eles precisavam encontrar uma maneira de apaziguar seu espírito e garantir que as assombrações cessassem permanentemente. Jonathan estava sentado à sua mesa no acampamento base, cercado por textos antigos, cadernos modernos e uma coleção crescente de artefatos. O acampamento estava repleto de atividades, cada membro da equipe focado em suas tarefas específicas. Emily Carter, a linguista, estava empenhada em traduzir mais hieróglifos. David Foster, o especialista em equipamentos, estava revisando fotografias e digitalizações das paredes da tumba em busca de detalhes esquecidos. O restante dos membros da equipe estava ocupado catalogando e analisando as descobertas. Enquanto Jonathan se debruçava sobre os registros históricos, uma batida na estrutura de madeira de sua tenda o trouxe de volta ao presente. Era a doutora Sarah Williams, especialista em rituais egípcios antigos e uma adição recente à equipe. Sua visão já havia se mostrado inestimável. Jonathan, acho que encontrei algo que pode ajudar, disse Sarah, segurando um pergaminho que parecia mais antigo do que qualquer coisa que eles haviam descoberto anteriormente. Os olhos de Jonathan brilharam de interesse. O que você conseguiu? Este pergaminho detalha uma série de rituais e oferendas especificamente destinados a apaziguar espíritos inquietos. É mais abrangente do que qualquer coisa que vimos até agora, explicou ela, desenrolando cuidadosamente o delicado pergaminho.
Até menciona uma invocação específica para espíritos reais, que pode ser exatamente o que precisamos para Ankesenamun. Jonathan se inclinou, examinando a escrita antiga. Esta pode ser a chave. Precisamos garantir que acertaremos todos os detalhes. Se perdermos um único passo, poderemos piorar as coisas. Sarah assentiu com a expressão séria. Já comecei uma tradução, mas é complexa. Precisamos da experiência de Emily para garantir a precisão. Jonathan chamou Emily e logo os três estavam absortos na intrincada tarefa de traduzir e interpretar o pergaminho. O ar na tenda estava carregado com o cheiro de pergaminho velho e o som de rabiscos enquanto eles trabalhavam nas instruções antigas. As horas se transformaram em dias enquanto a equipe se preparava para o ritual. O processo foi minuciosamente meticuloso, exigindo materiais específicos, muitos dos quais difíceis de encontrar. Eles precisavam de óleos raros, incenso e oferendas que correspondessem às descrições do pergaminho. Cada item tinha que ser autêntico, pois os substitutos modernos não seriam suficientes. David e alguns outros membros da equipe se aventuraram nas cidades e mercados próximos, em busca dos itens necessários. Conseguiram encontrar a maior parte do que precisavam, embora alguns itens tivessem de ser feitos sob medida por artesãos locais que ainda praticavam métodos tradicionais. Os artesãos locais ficaram intrigados com a missão da equipe, e seu interesse foi despertado por histórias de antigas maldições e espíritos reais. À medida que os preparativos finais eram feitos, uma sensação palpável de antecipação encheu o acampamento. O ritual deveria ser realizado à meia-noite, sob a lua cheia, horário considerado potente na antiga crença egípcia por sua energia espiritual. O local escolhido foi uma área isolada perto do Vale dos Reis, longe de olhares indiscretos e das distrações modernas. Chegou a noite do ritual e a equipe se reuniu no local, com a respiração visível no ar fresco do deserto. Eles montaram um altar improvisado, adornado com oferendas e iluminado por tochas bruxuleantes. A lua pairava no alto do céu, lançando um brilho prateado sobre a paisagem desértica. Jonathan estava na frente, segurando o pergaminho traduzido. Ele sentiu o peso da responsabilidade pressionando-o. Este ritual era a última esperança de apaziguar o espírito de Ankesenamun e trazer paz à antiga rainha. Estamos prontos? Ele perguntou, sua voz firme, mas cheia de tensão. Os membros da equipe assentiram, seus rostos refletindo uma mistura de determinação e apreensão. Emily e Sarah estavam ao lado de Jonathan, prontas para ajudar nas invocações e garantir que cada passo fosse seguido com precisão. Jonathan respirou fundo e começou o ritual. Ele começou com uma série de invocações, invocando os deuses e deusas do Antigo Egito para abençoarem seu empreendimento. Sua voz ecoou pela noite silenciosa, cada palavra pronunciada com cuidado, cada gesto deliberado. A equipe juntou-se a eles, suas vozes formando um canto harmonioso que ressoava na quietude do deserto. O ar parecia ficar mais denso de energia, as tochas tremeluziam como se respondessem aos seus apelos. À medida que avançavam no ritual, Jonathan apresentou as oferendas uma por uma. Eles colocaram óleos sagrados, incenso e alimentos no altar, cada item meticulosamente preparado e escolhido por seu significado simbólico. O cheiro de incenso queimando encheu o ar, misturando-se com a brisa fresca da noite. Emily deu um passo à frente para recitar uma oração antiga, com a voz inabalável apesar da gravidade da tarefa. Ela invocou o espírito de Ankesenamun, implorando-lhe que aceitasse suas ofertas e encontrasse a paz. As palavras fluíam com uma cadência quase musical, tecendo pela noite como um feitiço. A temperatura ao redor deles pareceu cair ainda mais e um leve brilho começou a emanar do altar. A equipe trocou olhares cautelosos, mas continuou com o ritual, com a determinação inabalável. Sarah assumiu, realizando uma série de movimentos intrincados com as mãos descritos no pergaminho. Esses gestos tinham como objetivo guiar o espírito em direção às oferendas e garantir sua aceitação. Suas mãos moviam-se com precisão praticada, cada movimento deliberado e gracioso. Jonathan sentiu uma sensação de formigamento no ar, como se a própria estrutura da realidade estivesse mudando ao redor deles. Ele continuou as invocações, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Estavam se aproximando do clímax do ritual, o momento em que saberiam se seus esforços haviam sido bem-sucedidos. Ankesenamun, amada rainha de Tutankhamon, ouça nosso apelo, gritou Jonathan, sua voz ressoando com um senso de urgência. Oferecemos-lhe estes presentes, símbolos do nosso respeito e desejo pela sua paz. Aceite-os e deixe seu espírito encontrar descanso. O brilho ao redor do altar se intensificou e a equipe sentiu uma onda de energia invadi-los.
O ar crepitava com uma presença tangível e eles podiam sentir o espírito de Ankesenamun se aproximando. Um lamento suave e triste ecoou pelo deserto, o mesmo som que ouviram durante o encontro inicial. As tochas tremeluziam violentamente, lançando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Então, ela apareceu. O espírito de Ankesenamun se materializou diante deles, sua forma mais definida e luminosa do que antes. Ela pairou acima do altar, com os olhos fixos nas oferendas. A equipe prendeu a respiração, seus corações batendo forte em uníssono. Ankesenamun, disse Jonathan, com a voz trêmula de admiração. Fizemos o que você pediu. Por favor, aceite nossas ofertas e encontre a paz. O espírito da rainha olhou para as oferendas, com uma expressão ilegível. Ela estendeu a mão, passando a mão translúcida sobre cada item, como se estivesse testando sua autenticidade. A equipe assistiu em silenciosa antecipação, com seu destino em jogo. Depois do que pareceu uma eternidade, a expressão de Ankesenamun suavizou-se. Ela olhou para Jonathan, seus olhos cheios de gratidão e uma pitada de tristeza. Obrigada, ela sussurrou, sua voz era uma brisa suave que acariciava seus ouvidos. Seus esforços tocaram meu coração. Aceitarei suas ofertas. O espírito começou a brilhar mais intensamente, sua forma se tornando mais etérea. As oferendas no altar pareciam brilhar, sua essência fundindo-se com o espírito da rainha. O ar ficou mais quente e uma sensação de profunda paz tomou conta da equipe. Que você encontre a paz que procura, Ankesenamun, disse Jonathan, com a voz cheia de reverência. O espírito da rainha assentiu, sua forma dissolvendo-se lentamente na noite. O brilho desapareceu e as tochas voltaram a piscar continuamente. O deserto ficou em silêncio mais uma vez, mas a sensação de paz permaneceu. A equipe ficou refletindo silenciosamente, o peso de sua conquista caindo sobre eles. Eles apaziguaram o espírito de Ankesenamun, honrando sua memória e trazendo-lhe a paz que ela tanto buscava. Ao voltarem para o acampamento, Jonathan sentiu uma profunda sensação de realização. Enfrentaram o desconhecido e saíram vitoriosos, com os seus esforços guiados pelo respeito e pela reverência pelo passado. A assombração da princesa acabou, mas a jornada de descoberta continuou. Na manhã seguinte, a equipe se reuniu para discutir os acontecimentos da noite anterior. A atmosfera estava mais leve, a tensão que os dominara durante semanas foi agora substituída por um sentimento de camaradagem e realização. Conseguimos, disse Emily, com um sorriso se espalhando por seu rosto. Nós realmente conseguimos. Sarah assentiu, seus olhos brilhando de orgulho. O espírito de Ankesenamun encontrou paz, graças a todos vocês. Este é um momento que nunca esqueceremos. David, ainda maravilhado com as fotografias que tirou durante o ritual, acrescentou: estas imagens serão inestimáveis para os nossos registros. Eles capturam a energia e a presença que todos sentimos. Jonathan olhou para sua equipe, com o coração cheio de gratidão. Este foi um esforço de equipe. Honramos Ankesenamun e Tutankhamon e aprendemos muito sobre o poder dos rituais antigos e o respeito que devemos mostrar a esses espíritos antigos. A equipa passou os dias seguintes a documentar as suas descobertas, garantindo que as suas experiências e o conhecimento adquirido seriam preservados para as gerações futuras. Eles sabiam que o seu trabalho teria um impacto duradouro no campo da arqueologia, lançando luz sobre os mistérios do passado e as poderosas ligações entre os vivos e os mortos. Enquanto arrumavam o acampamento e se preparavam para deixar o Vale dos Reis, Jonatas deu uma última olhada na tumba de Tutankhamon. Ele sentiu uma profunda sensação de conexão com o antigo faraó e sua família, um vínculo forjado durante sua jornada compartilhada. A assombração acabou, mas as lições que aprenderam permaneceriam com eles para sempre. Eles testemunharam o poder do amor, a força das antigas maldições e a importância de honrar o passado. A jornada deles os mudou e eles estavam prontos para continuar sua busca, armados com novos conhecimentos e respeito pelo mundo antigo. Ao saírem do Vale dos Reis, com a primeira luz do amanhecer surgindo no horizonte, eles sabiam que sua jornada estava apenas começando. Ainda havia muitos segredos para descobrir, muitos mistérios para resolver. Mas eles estavam prontos, unidos no seu propósito e movidos por uma paixão partilhada pela descoberta. E ao olharem para a entrada do túmulo de Tutankhamon, agora banhado pela luz dourada do sol nascente, sentiram uma sensação de realização e realização. Eles apaziguaram os espíritos, honraram o passado e causaram um impacto duradouro no mundo da arqueologia.
O Vale dos Reis guardava muitos outros segredos, e Jonathan e sua equipe estavam determinados a descobri-los, a trazer o passado à luz e a honrar o legado daqueles que vieram antes. A jornada deles estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente, guiados pela sabedoria e pelas experiências que haviam adquirido. Capítulo 5 O Museu dos Horrores, Parte 1 Os Poderes Sombrios das Múmias. Os artefatos da tumba de Tutancâmon foram transferidos para o Grande Museu Egípcio no Cairo com grande alarde. O museu, uma maravilha arquitetônica moderna projetada para abrigar e preservar os antigos tesouros do Egito, dedicou uma ala inteira ao jovem faraó e sua família. Esperava-se que esta sessão atraísse milhões de visitantes, ansiosos para ver de perto as relíquias lendárias. O Dr. Jonathan Rivers e sua equipe sentiram uma mistura de alívio e orgulho quando o último dos artefatos foi cuidadosamente colocado em suas novas casas. Eles suportaram muito para trazer à luz esses pedaços de história e agora podiam finalmente descansar sabendo que suas descobertas seriam preservadas e apreciadas. No entanto, a sensação de triunfo durou pouco. A partir do momento em que as múmias foram transferidas para o museu, acontecimentos estranhos começaram a acontecer. Inicialmente, os incidentes foram menores e luzes bruxuleantes, correntes de ar frias repentinas e a sensação perturbadora de estar sendo observado. A equipe atribuiu esses eventos aos extensos sistemas eletrônicos do edifício ou ao assentamento natural da nova estrutura, mas com o passar dos dias, os fenômenos tornaram-se mais intensos e mais perigosos. Tudo começou com as crianças. Grupos escolares estiveram entre os primeiros visitantes da nova exposição, e muitos dos jovens estudantes foram atraídos pelas múmias das filhas de Tutancâmon. Essas múmias, pequenas e frágeis, foram colocadas em caixas de vidro ao lado do pai. As crianças, fascinadas pelas histórias do Antigo Egito, encostaram-se ao vidro, com os rostos iluminados de curiosidade e admiração. Um dia, uma professora notou um menino, Ahmed, parado diante da caixa que continha a múmia da princesa mais nova. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de medo. A professora chamou seu nome, mas ele não respondeu. Quando ela tocou seu ombro, ele caiu no chão, inconsciente. Ahmed foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos não encontraram nada de errado fisicamente com ele. Ele acordou horas depois, com o corpo fraco e a pele fria. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido, apenas que havia sentido uma presença avassaladora, uma escuridão que parecia penetrar em seu próprio ser. À medida que a notícia do incidente se espalhava, mais crianças começaram a relatar experiências estranhas. Eles sentiram como se os olhos das múmias o seguissem, ouvissem sussurros em línguas antigas e vissem sombras fugazes nos cantos dos olhos. Várias outras crianças desmaiaram ou adoeceram depois de visitar a exposição, cada caso tão desconcertante e alarmante quanto o anterior. Jonathan, que permaneceu envolvido com o museu para garantir o cuidado adequado dos artefatos, ficou profundamente preocupado com esses relatos. Ele sabia que as múmias eram mais do que apenas relíquias históricas, eles carregavam consigo o peso de antigas maldições e espíritos poderosos e inquietos. Ele convocou uma reunião de emergência com a diretora do museu, doutora Nadia Hassan, e o restante de sua equipe. Ao se reunirem em uma sala de conferências com vista para a exposição, a atmosfera estava tensa. Não podemos ignorar o que está acontecendo, disse Jonathan, com a voz sombria. Esses incidentes são muito frequentes e específicos para serem mera coincidência. As múmias estão exercendo algum tipo de influência e isso afeta mais as crianças. A doutora Hassan, uma mulher pragmática com anos de experiência na área, assentiu lentamente. Revisei as imagens de segurança e falei com a equipe. Não há explicação lógica para o que está acontecendo, mas não posso descartar as evidências que temos diante de nós. Precisamos agir. Emily Carter, que tinha sido fundamental na tradução dos textos antigos, inclinou-se para a frente. Precisamos considerar a possibilidade de o espírito das princesas não estar em repouso. Eles podem estar reagindo à sua separação de Anquezenamon e Tutancâmon, ou podem estar buscando algo que ainda não descobrimos. David Foster, especialista em equipamentos, acrescentou: precisamos proteger a exposição e conduzir uma investigação completa. Se há forças sobrenaturais em jogo, temos que encontrar uma maneira de compreendê-las e, se possível, neutralizá-las. A equipe concordou com um plano de ação. Eles fechariam temporariamente a exposição ao público e instalariam equipamentos de monitoramento para capturar quaisquer anomalias.
Eles também consultariam especialistas em maldições antigas e fenômenos sobrenaturais, na esperança de encontrar uma solução que protegesse tanto os artefatos quanto os visitantes do museu. Ao cair da noite, o museu ficou vazio de visitantes, restando apenas a equipe e um punhado de seguranças. Eles trabalharam rapidamente, instalando câmeras, sensores de movimento e dispositivos de imagem térmica ao redor da exposição. Eles também colocaram equipamentos de áudio sensíveis para captar quaisquer sons estranhos que pudessem ocorrer. Jonathan sentiu um calafrio ao caminhar pelo corredor mal iluminado, as vitrines de vidro brilhando assustadoramente sob a luz artificial. As múmias jaziam silenciosamente lá dentro, os rostos obscurecidos por camadas de linho e pela passagem de milênios. No entanto, ele podia sentir uma presença, uma consciência vigilante que parecia emanar dos vestígios antigos. À medida que o relógio passava da meia-noite, a equipe se reuniu na sala de controle, observando as transmissões ao vivo das câmeras. Por um tempo, tudo parecia normal. Os corredores estavam silenciosos, os casos intactos. Então, a temperatura na exposição começou a cair. As câmeras térmicas registraram uma frieza repentina e anormal, centrada nas múmias das princesas. O equipamento de áudio captou sussurros fracos, indistintos, mas inegavelmente presentes. Jonathan se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela. Veja as leituras térmicas. É como se o calor estivesse sendo retirado daquela área. Emily assentiu, com o rosto pálido. E ouça esses sussurros. Não é apenas o ruído ambiente. Há algo, ou alguém, tentando se comunicar. David ajustou os níveis de áudio, tentando isolar as vozes. Ao fazer isso, um lamento alto e triste ecoou pelos alto-falantes, assustando todos na sala. Que raio foi aquilo? Exclamou a doutora Hassan, com os olhos arregalados de medo. Antes que alguém pudesse responder, os sensores de movimento dispararam um alarme. As câmeras mostravam uma figura sombria movendo-se pelo corredor, passando pelas caixas. A figura parecia ser feita da própria escuridão, mudando e fluindo como fumaça. Jonathan sentiu um suor frio brotar em sua testa. Isso não é humano, ele sussurrou. É um dos espíritos. A figura moveu-se em direção ao caso da princesa mais jovem, sua forma tornando-se mais definida. Ele estendeu a mão, passando pelo vidro como se ele não existisse. A múmia dentro dela começou a brilhar fracamente, uma luz pulsante que ficava mais forte a cada segundo que passava. Precisamos fazer alguma coisa, disse David com urgência. Não podemos simplesmente sentar aqui e assistir. Jonathan assentiu, sua mente acelerada. Precisamos realizar um ritual de contenção. Algo para manter o espírito sob controle até que possamos descobrir como liberá-lo adequadamente. Emily rapidamente recuperou um livro de feitiços e encantamentos antigos que eles trouxeram consigo. Ela folheou as páginas, com os dedos tremendo. Aqui, disse ela, apontando para uma passagem. Isso deve funcionar. É um feitiço de ligação, destinado a manter os espíritos dentro de uma área designada. A equipe correu para a exposição, com a respiração visível no ar gelado. Jonathan pegou o livro de Emily e começou a entoar as palavras antigas, com a voz firme apesar do medo que corroía seu interior. Emily e David juntaram-se a eles, suas vozes fundindo-se em um encantamento harmonioso. Enquanto cantavam, a figura sombria virou-se para eles, seus olhos brilhando com uma luz misteriosa. Soltou um gemido, um som de desespero e raiva que reverberou pelo corredor. Jonathan superou seu medo, concentrando-se nas palavras. O ar ao redor deles pareceu ficar mais denso, as sombras se aprofundaram. A figura avançou, mas a equipe continuou o encantamento, suas vozes ficando mais altas e fortes. Uma barreira de luz começou a se formar em torno dos estojos das múmias, brilhando e pulsando com energia. A figura recuou, sua forma tremeluzindo ao encontrar a barreira. Continue. Jonatas gritou. Estamos quase lá. A figura soltou um grito final e angustiado antes de se dissolver no ar, deixando apenas um arrepio persistente para trás. A barreira solidificou, envolvendo as múmias num brilho protetor. A equipe baixou as mãos, a respiração entrecortada. Eles conseguiram conter o espírito, mas sabiam que esta era apenas uma solução temporária. Precisamos descobrir o que ele quer, disse Emily, com a voz trêmula. Não podemos mantê-lo contido para sempre. Jonatas assentiu. Acordado. Precisamos nos aprofundar na história dessas múmias, entender sua conexão com a maldição e encontrar uma maneira de apaziguá-las permanentemente. A equipe passou o resto da noite revisando as filmagens e analisando os dados coletados.
Eles procuraram especialistas em maldições antigas e fenômenos sobrenaturais, na esperança de reunir mais informações e insights. Ao amanhecer, eles finalmente fizeram uma pausa, exaustos, mas determinados. Eles sabiam que estavam lidando com forças além de sua compreensão, mas estavam decididos a encontrar uma solução. A segurança dos visitantes do museu e a santidade dos artefatos antigos dependiam disso. No dia seguinte, o museu permaneceu fechado ao público. Dr. Hassan fez uma declaração pública, explicando que eles estavam conduzindo pesquisas importantes e precisavam garantir a segurança das exposições. Ela garantiu ao público que reabririam em breve, mas, em particular, ela sabia que estavam numa corrida contra o tempo. Jonathan e sua equipe continuaram suas pesquisas, mergulhando em registros históricos, consultando especialistas e analisando os dados da noite anterior. Eles descobriram mais detalhes sobre os rituais e práticas do Antigo Egito, buscando qualquer pista que pudesse ajudá-los a compreender os poderes das trevas em jogo. À medida que se aprofundavam, começaram a montar uma teoria. Os espíritos das filhas de Tutancâmon não estavam apenas inquietos, eles foram presos por uma maldição poderosa, que foi colocada para protegê-los na vida após a morte. A maldição, no entanto, foi perturbada pela escavação e pela subsequente separação das múmias. Os poderes das trevas que eles testemunhavam eram manifestações da natureza protetora da maldição, reagindo à ameaça percebida no seu novo ambiente. Os espíritos não eram malévolos por natureza, mas eram movidos por uma força antiga e inflexível para se defenderem. Para quebrar a maldição e libertar os espíritos, a equipa percebeu que precisaria de realizar um ritual complexo, que exigiria não só o seu conhecimento e experiência, mas também um profundo respeito pelas antigas tradições com as quais lidavam. Enquanto se preparavam para o ritual, eles sabiam que estavam enfrentando o maior desafio até então. Os poderes sombrios das múmias eram formidáveis, mas elas estavam determinadas a levar isso até o fim. Eles honrariam os antigos faraós, protegeriam os vivos e, esperançosamente, trariam paz aos espíritos inquietos. Na noite do ritual, o museu estava cheio de atividades. A equipe montou o equipamento necessário, reuniu os materiais necessários e ensaiou os encantamentos. Eles sabiam que não havia espaço para erros, o ritual tinha que ser executado perfeitamente. À medida que se aproximava a meia-noite, eles se reuniram no salão de exposições, com os corações pesados pelo peso do que estavam prestes a fazer. Eles tomaram suas posições, seus olhos se encontrando em silenciosa determinação. Jonathan começou o encantamento, com a voz firme e autoritária. Emily e David juntaram-se a eles, suas vozes harmonizando-se em um canto poderoso. O ar ficou denso de energia, a temperatura caindo à medida que o ritual avançava. As múmias começaram a brilhar mais uma vez, a barreira protetora brilhando ao redor delas. A equipe concentrou toda a sua energia no ritual, suas vozes aumentando e crescendo. Os poderes sombrios dentro das múmias surgiram, os espíritos manifestando-se como figuras sombrias. Mas desta vez, em vez de avançarem, pareciam ouvir, atraídos pelas palavras antigas que eram ditas. Quando o ritual atingiu seu clímax, Jonathan ergueu uma adaga cerimonial, com símbolos antigos inscritos em sua lâmina. Com um canto final e poderoso, ele mergulhou a adaga no chão, quebrando simbolicamente a maldição. O ar irrompeu com luz e energia, as sombras se dissiparam em um clarão brilhante. O brilho das múmias desapareceu, deixando apenas a quietude pacífica do salão. A equipe ficou em silêncio, com a respiração entrecortada. Eles conseguiram. A maldição foi quebrada, os espíritos apaziguados. A doutora Hassan entrou no salão, com o rosto numa mistura de alívio e admiração. Está acabado? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Jonatas assentiu. Sim, acabou. Os espíritos estão em paz agora. A equipe se abraçou, com o coração cheio de sentimento de realização e alívio. Eles enfrentaram a escuridão e saíram vitoriosos, honrando as antigas tradições e protegendo os vivos. Ao saírem do salão de exposições, com as primeiras luzes do amanhecer surgindo no horizonte, eles sabiam que haviam alcançado algo notável. Eles preencheram a lacuna entre o passado e o presente, trazendo paz aos espíritos antigos e garantindo a segurança dos visitantes do museu. A jornada deles estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente. Unidos no seu propósito e guiados pela sabedoria dos antigos, continuariam a descobrir os segredos do passado, honrando o legado daqueles que vieram antes. Capítulo 5 O Museu dos Horrores, Parte 2 Encontros Mortais.
O grande museu egípcio tornou-se um farol para entusiastas da história e turistas de todo o mundo. No entanto, a excitação em torno da recém-inaugurada exposição de Tutancâmon foi contaminada por rumores de ocorrências estranhas e incidentes inexplicáveis. O desconforto inicial foi logo substituído pelo medo total à medida que os poderes sombrios das múmias começaram a se manifestar de forma mais agressiva, levando a encontros mortais que deixariam uma marca duradoura em todos que os testemunhassem. O primeiro encontro mortal ocorreu em uma tarde tranquila de terça-feira. Um grupo de crianças de uma escola local veio visitar o museu, com risadas e conversas enchendo os corredores. Entre eles estava Layla, uma menina inteligente e curiosa de 8 anos com grande interesse pelo Antigo Egito. Ela ficou particularmente fascinada pelas múmias das filhas de Tutancâmon, cujas formas pequenas e delicadas contrastavam fortemente com a grandeza dos artefatos de seu pai. Enquanto as crianças se reuniam em torno das vitrines de vidro, Layla sentiu uma estranha atração pela múmia da princesa mais nova. Ignorando as instruções do guia, ela pressionou a mão contra o vidro, sua respiração embaçando a superfície. Seus amigos riram e se juntaram a ela, com os rostos próximos da tela. De repente, Layla sentiu uma sensação aguda e gelada percorrer sua mão e subir por seu braço. Ela engasgou, tentando se afastar, mas sua mão parecia colada ao vidro. Seus olhos se arregalaram de terror quando ela viu os olhos da múmia brilhando fracamente, os envoltórios de linho mudando como se a antiga princesa estivesse acordando de seu sono eterno. Seus gritos perfuraram o ar, chamando a atenção da guia e das demais crianças. Eles correram para o lado dela, mas ao tentarem afastá-la, também sentiram o frio congelante se espalhando por seus membros. O guia conseguiu se libertar e agarrou Layla, arrancando-a da maleta com todas as suas forças. Layla caiu no chão, inconsciente, com a pele fria e pálida. As outras crianças recuaram com medo, os olhos indo de Layla para a agora ainda múmia. O guia rapidamente pediu ajuda e Layla foi levada ao hospital, onde permaneceu em coma por vários dias. A notícia do incidente se espalhou rapidamente e a equipe do museu ficou cada vez mais alarmada. O Dr. Jonathan Rivers e sua equipe sabiam que os poderes das múmias estavam aumentando, mas não haviam previsto uma manifestação tão direta e mortal. Intensificaram a sua investigação, na esperança de encontrar uma forma de conter as forças das trevas antes que mais vidas fossem colocadas em risco. Apesar dos seus esforços, as assombrações continuaram, tornando-se mais violentas e imprevisíveis. Certa noite, o segurança de plantão, Ahmed, estava fazendo a ronda quando ouviu um zumbido suave e melódico vindo da exposição de Tutancâmon. Curioso, ele acompanhou o som, que parecia emanar dos estojos das múmias. À medida que ele se aproximava, o zumbido ficou mais alto, mais insistente. Ahmed sentiu uma estranha compulsão de se aproximar, com a mente obscurecida pela melodia hipnótica. Ele estendeu a mão para tocar o vidro, os dedos tremendo. No momento em que sua mão fez contato, o zumbido cessou, substituído por um silêncio arrepiante. O ar esfriou e Ahmed sentiu uma pressão aumentando no peito, dificultando a respiração. Ele tentou se afastar, mas sua mão estava presa, como se uma força invisível o mantivesse no lugar. A múmia da princesa mais velha começou a brilhar, seus envoltórios de linho se desfiando levemente para revelar uma mão ressecada estendida em sua direção. Os olhos de Ahmed se arregalaram de horror, mas ele não conseguia se mover, não conseguia gritar. A mão da múmia passou pelo vidro, os dedos esqueléticos fechando-se em torno de seu pulso. Uma dor aguda percorreu o corpo de Ahmed e ele sentiu sua força vital sendo drenada. Sua visão ficou turva e a escuridão invadiu os limites de sua visão. Ele tentou lutar contra isso, mas o frio era demais, minando sua força e vontade. Quando o turno da manhã chegou, encontraram Ahmed caído no chão, sem vida, com a pele enrugada e os olhos arregalados num grito final e silencioso. A visão causou ondas de choque na equipe do museu, e rumores de uma maldição mortal começaram a se espalhar como um incêndio. O Dr. Rivers sabia que eles tinham que agir rapidamente. As múmias não eram apenas artefatos, eles eram canais para uma força poderosa e perigosa que se fortalecia a cada dia que passava. Ele convocou uma reunião de emergência com a doutora Nadia Hassan e o restante de sua equipe para elaborar um plano para proteger o museu e seus visitantes. Não podemos mais manter isso em segredo, disse a doutora Hassan, com o rosto marcado pela preocupação. O público precisa ser informado e precisamos fechar a exposição até que possamos neutralizar a ameaça. Jonatas assentiu. Acordado. Precisamos conter as múmias e realizar uma investigação mais completa. Isso está além da nossa compreensão inicial da maldição.
está evoluindo e precisamos adaptar nossa abordagem. A equipe decidiu lacrar a exposição e aumentar as medidas de segurança. Eles trouxeram especialistas em maldições antigas e fenômenos sobrenaturais, na esperança de encontrar uma solução. O fechamento do museu foi anunciado e o público foi instado a ficar longe até novo aviso. Apesar das precauções reforçadas, os poderes sombrios das múmias continuaram a causar estragos. Uma noite, um grupo de adolescentes curiosos entrou furtivamente no museu, na esperança de capturar imagens das assombrações para suas contas nas redes sociais. Armados com lanternas e câmeras, eles seguiram até a exposição fechada, com suas risadas ecoando pelos corredores vazios. À medida que se aproximavam dos estojos das múmias, a temperatura caiu e as lanternas piscaram. Implacáveis, eles começaram a filmar, sussurrando com entusiasmo sobre o potencial para a fama viral. De repente, o ar ficou denso com uma sensação palpável de pavor. As vitrines embaçaram e uma luz fraca e fantasmagórica começou a emanar das múmias. Os adolescentes sentiram uma sensação avassaladora de medo, mas não conseguiam desviar o olhar. A múmia da princesa mais velha começou a se mover, seus embrulhos de linho farfalhando como se uma brisa tivesse passado pela caixa lacrada. Um dos adolescentes, um menino chamado Sam, aproximou-se, com a câmera focada na visão sinistra. Sem aviso, os olhos da múmia se abriram, brilhando com uma luz sobrenatural. O vidro quebrou e uma forte rajada de vento derrubou Sam no chão. Os outros adolescentes gritaram e correram, mas as portas da exposição se fecharam, prendendo-os lá dentro. Sam tentou rastejar para longe, mas a mão da múmia se estendeu, os dedos esqueléticos envolvendo seu tornozelo. Ele sentiu um frio tão intenso que queimou, e seus gritos ecoaram pelo corredor. Os outros adolescentes assistiram horrorizados enquanto o corpo de Sam convulsionava, sua força vital se esvaindo diante de seus olhos. Quando a equipe de segurança finalmente arrombou as portas, encontraram o corpo sem vida de Sam e dos outros adolescentes encolhidos em um canto, traumatizados e soluçando. A equipe do museu sabia que estava lidando com algo muito além de seu controle. Dr. Rivers e sua equipe redobraram seus esforços, consultando todos os especialistas disponíveis e explorando todos os caminhos possíveis. Eles sabiam que os poderes sombrios das múmias estavam ficando mais fortes e que o tempo estava se esgotando. Uma noite, enquanto examinavam textos antigos e consultavam conselheiros espirituais, receberam a visita de um convidado inesperado. Um homem idoso, vestido com vestes tradicionais egípcias, apresentou-se como Sheikh Abdul Rahman, um renomado curandeiro espiritual e estudioso de maldições antigas. Ouvi falar da sua situação, disse o Sheikh Abdul, com a voz calma e firme. Os espíritos com os quais você está lidando não são apenas amaldiçoados, eles estão presos por uma magia poderosa e antiga. Para quebrar esta maldição, você deve compreender suas origens e realizar um ritual de grande significado. O Dr. Rivers ouviu atentamente enquanto o Sheikh Abdul explicava a história e a natureza da maldição. As múmias não foram apenas vítimas de um feitiço protetor, eles eram guardiões, encarregados de defender seu local de descanso e de se vingar daqueles que o perturbassem. Para apaziguar estes espíritos, é preciso mostrar-lhes respeito e honra, continuou o Sheikh Abdul. Você deve reuni-los com suas famílias e realizar um ritual para libertar suas almas de seus laços terrenos. Só então os poderes das trevas serão reprimidos e as assombrações cessarão. Com a orientação do Sheikh Abdul, a equipe preparou-se para o ritual. Reuniram os materiais necessários e estudaram os encantamentos, sabendo que esta era a sua última esperança. O museu permaneceu fechado e o público aguardava ansiosamente por novidades. Na noite do ritual, a equipe se reuniu no salão de exposições com o coração pesado de ansiedade. O Sheikh Abdul conduziu-os durante os preparativos, sendo a sua presença uma influência calmante no meio da tensão. À medida que se aproximava a meia-noite, eles começaram o ritual, cantando as palavras antigas e fazendo oferendas aos espíritos. O ar ficou denso de energia, a temperatura caiu à medida que os estojos das múmias começaram a brilhar. Os espíritos se manifestaram mais uma vez, suas formas sombrias e indistintas. Mas desta vez, em vez de atacar, pareciam ouvir, atraídos pelo poder do ritual. A equipe continuou o encantamento, suas vozes ficando mais fortes e confiantes. Uma barreira de luz se formou ao redor das múmias, brilhando com energia. Os espíritos se aproximaram, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Jonathan deu um passo à frente, segurando uma adaga cerimonial com símbolos antigos inscritos. Com esta adaga, quebramos os laços que prendem você, disse ele, com a voz firme.
Nós honramos você e liberamos você de seus laços terrenos. Vá em paz e que seu espírito encontre descanso. Com um canto final e poderoso, ele mergulhou a adaga no chão. O ar irrompeu com luz e energia, as sombras se dissiparam em um clarão brilhante. O brilho das múmias desapareceu, deixando apenas a quietude pacífica do salão. A equipe ficou em silêncio, com a respiração entrecortada. Eles conseguiram. A maldição foi quebrada, os espíritos apaziguados. Como eles partiram. No salão de exposições, com as primeiras luzes do amanhecer surgindo no horizonte, eles sabiam que haviam alcançado algo notável. Eles preencheram a lacuna entre o passado e o presente, trazendo paz aos espíritos antigos e garantindo a segurança dos visitantes do museu. A jornada deles estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente. Unidos no seu propósito e guiados pela sabedoria dos antigos, continuariam a descobrir os segredos do passado, honrando o legado daqueles que vieram antes. Capítulo 5 O Museu dos Horrores, Parte 3 A maldição se espalha. O grande museu egípcio estava fechado ao público há mais de um mês, mas a maldição das múmias de Tutancâmon não mostrava sinais de diminuir. Apesar dos valentes esforços do Dr. Jonathan Rivers e sua equipe, a força malévola parecia ficar mais forte, espalhando sua influência além dos limites do museu e na cidade vizinha. As ruas do Cairo começaram a ecoar sussurros de vingança antiga, e a outrora movimentada metrópole foi tomada por um medo cada vez maior. Tudo começou com mudanças sutis. A temperatura ao redor do museu caiu significativamente, mesmo durante o auge do escaldante verão egípcio. Os moradores relataram ouvir sussurros estranhos e misteriosos à noite, vozes falando em um idioma há muito esquecido. Animais de estimação e animais vadios evitavam a área, seus instintos pressentindo um perigo que os humanos ainda não conseguiam compreender. Uma noite, um pequeno grupo de jovens arqueólogos, ansiosos por desvendar os segredos da maldição, decidiram aventurar-se no museu lacrado. Eles acreditavam que se pudessem documentar as ocorrências sobrenaturais, poderiam encontrar uma maneira de compreender e, finalmente, dissipar a maldição. Munidos de equipamentos de alta tecnologia e movidos por um misto de curiosidade e ceticismo, entraram no museu por uma porta de serviço escondida. À medida que avançavam pelos corredores escuros, o ar ficou pesado com uma sensação de mau presságio. Suas lanternas piscaram, lançando sombras longas e dançantes sobre os artefatos antigos. Quanto mais fundo eles se aventuravam, mais forte se tornava a sensação de serem observados. Uma das arqueólogas, uma jovem chamada Sarah, começou a sentir um arrepio na espinha, como se dedos invisíveis roçassem sua pele. Na sala de exposições, onde jaziam as múmias das filhas de Tutancâmon, o ar estava ainda mais frio. O grupo montou seus equipamentos, preparando-se para captar qualquer sinal do sobrenatural. Enquanto trabalhavam, uma luz suave e fantasmagórica começou a emanar dos estojos das múmias. Os arqueólogos trocaram olhares nervosos, e a sua bravata inicial desvaneceu-se e fez-se atenção palpável. De repente, as caixas de vidro começaram a vibrar e um lamento baixo e triste encheu o ar. Os arqueólogos congelaram, os olhos arregalados de medo. Os envoltórios de linho das múmias começaram a se desfazer e as formas fantasmagóricas das jovens princesas emergiram, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Os espíritos flutuaram em direção aos intrusos, suas expressões eram uma mistura de tristeza e raiva. O grito de Sarah ecoou pelo corredor enquanto os espíritos se estendiam, passando as mãos pelo corpo dela. Ela sentiu uma pontada de dor insuportável, como se sua própria alma estivesse sendo dilacerada. Os outros tentaram afastá-la, mas o domínio dos espíritos era muito forte. Com um grito final e desesperado, Sarah caiu no chão, sem vida. O pânico se instalou quando os arqueólogos restantes fugiram do museu, com seus equipamentos abandonados na pressa. Eles irromperam nas ruas, sem fôlego e aterrorizados, espalhando a notícia do que haviam testemunhado. O medo da cidade se transformou em histeria total quando a notícia da morte de Sarah e a crescente maldição se espalharam como um incêndio. Os dias seguintes foram marcados por uma série de eventos cada vez mais bizarros e mortais. Num prédio de apartamentos próximo, uma senhora idosa chamada Fátima acordou no meio da noite com o som de passos arrastados na sua sala de estar. Pensando que era um ladrão, ela pegou uma lanterna e caminhou cautelosamente em direção ao barulho. Ao entrar na sala, ela se deparou com uma figura fantasmagórica, seus olhos brilhando com a mesma luz sobrenatural das múmias. O grito de Fátima foi interrompido quando a figura se lançou sobre ela, seu toque gelado a congelou no lugar.
Seus vizinhos a encontraram na manhã seguinte, com o corpo frio e sem vida, o rosto congelado em uma máscara de terror. Incidentes semelhantes ocorreram por toda a cidade, cada um mais aterrorizante que o anterior. As pessoas relataram ter visto os espíritos dos antigos egípcios vagando pelas ruas, seus lamentos tristes enchendo o ar noturno. O Dr. Jonathan Rivers e sua equipe estavam perdendo o juízo. Eles tentaram tudo ao seu alcance para conter a maldição, mas estava claro que estavam lidando com forças além de sua compreensão. O desespero os levou a procurar ajuda de uma fonte improvável, uma renomada médium psíquica chamada Layla Hassan, conhecida por sua habilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Layla chegou ao museu com um ar de calma e confiança, sua presença como um farol de esperança em meio ao caos. Ela conduziu uma sessão espírita na sala de exposições, na esperança de entrar em contato com os espíritos e compreender seus motivos. Quando ela entrou em transe, a temperatura na sala despencou e as formas fantasmagóricas das múmias apareceram mais uma vez. Através de Layla, os espíritos falaram de sua angústia e de seu desejo de paz. Eles revelaram que a sua inquietação resultou da perturbação do seu local de descanso e da separação da sua família. A maldição foi um ato desesperado de proteção, mas ganhou vida própria, alimentada pela tristeza e raiva persistentes das antigas princesas. Compreendendo a situação deles, Layla comunicou as intenções da equipe de reunir as múmias e honrar seu legado. Os espíritos pareceram se acalmar, seu brilho diminuindo ligeiramente. Foi uma pequena vitória, mas deu a Jonathan e a sua equipe um renovado sentido de propósito. Eles começaram a trabalhar imediatamente, preparando-se para transferir as múmias para uma tumba consagrada recém-construída, projetada para homenagear Tutancâmon e sua família. O processo foi repleto de perigos, pois a influência da maldição ainda permanecia, mas a equipe perseverou, movida pelo conhecimento de que esta era a única chance de acabar com o pesadelo. Enquanto as múmias eram cuidadosamente transportadas para o seu novo local de descanso, a cidade prendeu a respiração. As ruas estavam estranhamente silenciosas, a agitação habitual substituída por uma quietude ansiosa. Finalmente, as múmias foram sepultadas em sua nova tumba e um poderoso ritual foi realizado para selar a maldição e trazer paz aos espíritos inquietos. Nos dias que se seguiram, a temperatura voltou ao normal e os sussurros misteriosos desapareceram. Os espíritos das filhas de Tutancâmon estavam finalmente em paz, e a sua história trágica era uma lembrança comovente do poder do amor e das consequências de perturbar o passado. O grande museu egípcio reabriu com um renovado sentimento de reverência pelos artefatos antigos que abrigava. Os visitantes foram recebidos com uma placa que contava a história das múmias e da maldição, um testemunho do legado duradouro de Tutancâmon e sua família. A cidade do Cairo voltou lentamente ao normal, mas a memória dos encontros mortais e da maldição que se espalhava permaneceria nas mentes dos seus residentes durante anos. Dr. Jonathan Rivers e sua equipe continuaram seu trabalho, agora com um respeito mais profundo pelos antigos espíritos que estudaram. Eles sabiam que o passado guardava muitos segredos e que a linha entre a história e o sobrenatural era muitas vezes mais tênue do que jamais imaginaram. Capítulo 6. A fuga e o confronto final, Parte 1. Medidas desesperadas. O sol mergulhou no horizonte, deixando o grande museu egípcio nas sombras enquanto o Dr. Jonathan Rivers e sua equipe se reuniam no centro de comando improvisado que haviam estabelecido no escritório do curador. As últimas semanas foram uma provação angustiante, cheia de assombrações implacáveis, fenômenos inexplicáveis e a ameaça iminente da maldição que espalhou seus tentáculos sombrios por toda a cidade. À medida que a noite caía, um silêncio opressivo caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo zumbido ocasional de seus equipamentos. Jonathan passou a mão pelos cabelos desgrenhados, o rosto marcado pela exaustão e determinação. Precisamos de uma nova abordagem, disse ele, com a voz rouca pela falta de sono. Tudo o que tentamos até agora só irritou ainda mais os espíritos. Layla Hassan, a médium psíquica que desempenhou um papel fundamental na comunicação com os espíritos antigos, assentiu solenemente. Os espíritos da família de Tutancâmon estão presos por uma magia poderosa. Para quebrar a maldição, precisamos entender suas origens e encontrar uma maneira de revertê-la. O professor Mahimu, o egiptólogo sênior do museu, folheou uma pilha de textos e pergaminhos antigos que eles examinavam há dias. Deve haver algo que estamos perdendo, ele murmurou. Alguma pista, algum ritual que possa apaziguar os espíritos e acabar com este pesadelo. À medida que a equipe se aprofundava em sua pesquisa, Layla fechou os olhos e começou a meditar, na esperança de receber orientação do mundo espiritual.
O ar na sala ficou mais frio e um leve sussurro preencheu o silêncio. Os olhos de Layla se abriram, seu olhar intenso e focado. Eu tive uma visão, disse ela, com a voz tingida de urgência. A maldição só pode ser quebrada reunindo as múmias da família de Tutankhamon e realizando um ritual sagrado que se perdeu no tempo. Mas para fazer isso, devemos recuperar um antigo artefato conhecido como Ankh Maet, que contém a chave para reverter a maldição. A testa de Jonathan franziu-se em concentração. O Ankh Maet. Eu li sobre ele. Dizem que é um talismã poderoso que incorpora equilíbrio e justiça, mas está desaparecido há séculos. O professor Mahimou inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando de excitação. Há referências ao Ankh nos arquivos antigos. Segundo a lenda, ele estava escondido em uma câmara secreta dentro do Vale dos Reis, um lugar que apenas os sacerdotes mais confiáveis da época conheciam. Determinada a acabar com a maldição de uma vez por todas, a equipe rapidamente formulou um plano. Eles viajariam para o Vale dos Reis e procurariam a câmara escondida, guiados pelos textos antigos e pelas habilidades psíquicas de Layla. A viagem seria perigosa, mas era sua única esperança. Na manhã seguinte, Jonathan, Layla, o professor Mahimou e um seleto grupo de arqueólogos e pessoal de segurança partiram para o Vale dos Reis. A paisagem desértica estendia-se diante deles, uma lembrança nítida da passagem do tempo e do legado duradouro do Antigo Egito. Ao se aproximarem do vale, a equipe sentiu o peso da história pressionando-os e uma sensação de mau presságio se instalou em seus corações. Usando os textos antigos como guia, a equipe navegou pelas passagens labirínticas e câmaras escondidas do vale. As horas se transformaram em dias enquanto eles procuravam meticulosamente por pistas, com determinação inabalável apesar dos desafios crescentes. O calor opressivo, o terreno traiçoeiro e a sensação sempre presente de estar sendo observado cobraram seu preço, mas eles seguiram em frente, movidos pela urgência de sua missão. No terceiro dia, os sentidos psíquicos de Layla os levaram a uma área isolada do vale, onde descobriram uma entrada escondida obscurecida por séculos de areia e rocha. Ao passarem pela entrada, uma sensação de antecipação encheu o ar. Era isso, a câmara escondida que continha a chave para quebrar a maldição. A câmara estava escura e bolorenta, repleta de vestígios de rituais antigos e ecos de orações há muito esquecidas. No centro da sala havia um pedestal de pedra, sobre o qual repousava o Ankh Maet. O talismã brilhava com uma luz sobrenatural, suas esculturas e símbolos intrincados irradiavam poder e sabedoria antiga. Enquanto Jonathan levantava cuidadosamente o Ankh de seu lugar de descanso, um estrondo baixo reverberou pela câmara. As paredes pareciam pulsar com energia e o ar ficou denso com a presença de forças invisíveis. A equipe sabia que tinha pouco tempo de sobra. Eles rapidamente retornaram à superfície, com o Ankh Maet em segurança em sua posse. Voltando ao grande museu egípcio, a equipe se preparou para o ritual final. Eles reuniram as múmias da família de Tutankhamon e as colocaram em um círculo sagrado no salão de exposições. Layla, com o Ankh Maet em mãos, ficou no centro, pronta para realizar o ritual que acabaria com a maldição. Quando o ritual começou, a sala ficou fria e as formas fantasmagóricas dos antigos espíritos apareceram mais uma vez. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e tristeza, observando Layla recitar os antigos encantamentos e invocar o poder do Ankh. O ar crepitava de energia e as múmias começaram a brilhar com uma luz etérea. Jonathan e os outros observaram com admiração enquanto os espíritos da família de Tutankhamon eram atraídos para o Ankh, suas formas fundindo-se em um único e radiante feixe de luz. O peso opressivo da maldição foi dissipado, substituído por uma sensação de paz e tranquilidade. O ritual atingiu seu clímax e, com uma explosão final de luz, os espíritos partiram, e sua longa jornada finalmente chegou ao fim. As múmias descansavam, suas almas libertadas das amarras da maldição. O Ankh Maet, com seu propósito cumprido, esmaeceu e retornou ao seu estado original. A equipe deu um suspiro coletivo de alívio, sua provação finalmente acabou. Eles enfrentaram horrores inimagináveis e descobriram segredos antigos, mas triunfaram no final. A maldição de Tutankhamon foi quebrada e o espírito de sua família estava em paz. Ao saírem do salão de exposições, com a primeira luz do amanhecer surgindo no horizonte, eles sabiam que haviam alcançado algo notável. Eles preencheram a lacuna entre o passado e o presente, trazendo paz aos espíritos antigos e garantindo a segurança dos visitantes do museu. A jornada deles estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente.
Unidos no seu propósito e guiados pela sabedoria dos antigos, continuariam a descobrir os segredos do passado, honrando o legado daqueles que vieram antes. Capítulo 6. A fuga e o confronto final, parte 2. Confrontando as múmias. O grande museu egípcio nunca pareceu tão agourento. As sombras dançavam ao luar, dando a ilusão de movimento onde não havia nenhum, e o ar estava denso com uma sensação de pavor quase palpável. O Dr. Jonathan Rivers, Layla Hassan, o professor Mahimu e o resto da equipe estavam na entrada do salão de exposições, com a respiração superficial e os nervos tensos. No interior, as múmias da família de Tutancâmon estavam dispostas com uma elegância macabra, e os seus antigos invólucros ainda preservavam as formas dos mortos. Essas múmias eram a fonte da maldição, e a equipe foi levada ao limite da loucura pelas assombrações que os atormentavam. Agora, era hora de confrontar diretamente a fonte do seu terror. Estamos prontos? Jonathan perguntou, sua voz firme, mas baixa. Ele olhou para cada membro da equipe, procurando qualquer sinal de hesitação. Nenhum demonstrou qualquer medo exterior, mas a tensão nos seus olhos era inconfundível. Layla agarrou o Ankh de Maet com força, os nós dos dedos brancos. Esta é a nossa única chance, disse ela. Os espíritos estão ligados a esses corpos. Devemos realizar o ritual para reunir suas almas e acabar com a maldição. A equipe avançou unida, seus passos ecoando no salão cavernoso. Eles se organizaram em círculo ao redor das múmias, cada pessoa assumindo sua posição com uma solenidade condizente com a gravidade da situação. Layla estava no centro, o Ankh de Maet erguido. Comece o encantamento, instruiu o professor Mahimu, sua voz pouco mais que um sussurro. Layla fechou os olhos e começou a entoar uma língua tão antiga que suas palavras pareciam ressoar nas próprias pedras do museu. Enquanto ela falava, o ar ao redor deles ficou mais frio e um zumbido baixo encheu o salão, como se a própria estrutura da realidade estivesse sendo alterada pelo poder de suas palavras. As múmias começaram a se mexer. No início, foi apenas um leve movimento, um movimento de um dedo, um movimento de um membro. Mas então, um por um, eles começaram a subir, os olhos brilhando com uma luz não natural. A equipe assistiu com fascinação e horror enquanto as múmias se levantavam, seus corpos animados por uma força antiga e malévola. Continue cantando. Jonathan insistiu, sua voz tremendo com o esforço para manter a calma. A voz de Layla ficou mais alta, mais insistente, enquanto ela segurava o Ankh de Maet bem acima de sua cabeça. O artefato brilhava com uma luz brilhante, lançando longas sombras pela sala. As múmias recuaram, seus movimentos tornando-se mais erráticos e frenéticos. O ar estava repleto de uma cacofonia de lamentos sobrenaturais, as vozes dos antigos espíritos gritando de angústia e raiva. A temperatura continuou a cair e a equipe pôde ver a respiração deles formando névoa no ar. De repente, uma das múmias atacou Layla, estendendo as mãos deterioradas para agarrá-la. Jonathan saltou para a frente, brandindo uma tocha improvisada que havia preparado antes. Ele balançou na múmia, as chamas fazendo com que ela recuasse e recuasse. Temos que segurá-los, ele gritou. Layla precisa de mais tempo. A equipe formou um círculo defensivo em torno de Layla, usando todas as ferramentas que possuíam para afastar o avanço das múmias. O professor Mahimu empunhava um bastão antigo, cujos hieróglifos brilhavam fracamente como se respondessem à ameaça. Outros membros da equipe usaram tochas, pás e até fragmentos de artefatos quebrados para manter as múmias afastadas. O canto de Layla ficou ainda mais alto, sua voz era um farol poderoso em meio ao caos. O Ankh de Maet pulsava com energia, sua luz ficando mais brilhante a cada momento que passava. As múmias uivaram de dor, suas formas tremeluzindo quando o poder do ritual começou a fazer efeito. Uma das múmias, maior e mais imponente que as outras, rompeu a linha defensiva. Ele alcançou Jonathan com uma velocidade que desmentia sua aparência antiga. Jonathan se esquivou, balançando a tocha com toda a força. As chamas atingiram os embrulhos da múmia e ela explodiu em chamas, contorcendo-se em agonia antes de desmoronar em uma pilha fumegante. Estamos quase lá. Layla chorou, sua voz cheia de uma mistura de desespero e esperança. Só mais um pouco. As múmias eram implacáveis e seus ataques se tornavam mais frenéticos à medida que o ritual se aproximava do clímax. A equipe lutou bravamente, mas o desgaste começava a aparecer. Cortes e hematomas marcavam sua pele e seus movimentos estavam ficando mais lentos devido à exaustão. Finalmente, com um grito final e triunfante, Layla completou o encantamento. O Ankh de Maet brilhou com uma luz ofuscante e uma onda de choque de energia irrompeu dele,
varrendo o salão. As múmias foram jogadas para trás, seus corpos desmoronando em montes sem vida enquanto a luz os inundava. Os uivos cessaram, substituídos por um silêncio profundo. O peso opressivo da maldição desapareceu e o ar ficou mais quente. A equipe ficou em um silêncio atordoado, com a respiração entrecortada. Acabou, sussurrou Layla, baixando o Ankh de Maet. Ela cambaleou e Jonathan correu para apoiá-la. Você conseguiu, disse ele, sua voz cheia de admiração e alívio. Você quebrou a maldição. Layla sentiu fracamente, com as forças quase esgotadas. Os espíritos estão em paz agora. Eles podem finalmente descansar. A equipe se reuniu ao redor, seus rostos estampados com uma mistura de alívio e descrença. Eles enfrentaram o inimaginável e saíram vitoriosos. As múmias ficaram imóveis, a ameaça finalmente extinta. Quando a primeira luz do amanhecer começou a penetrar pelas janelas do salão de exposições, a equipe saiu, com passos pesados de exaustão, mas com o coração iluminado por saber que haviam conseguido. A maldição de Tutankhamon foi quebrada e os espíritos de sua família ficaram livres. Jonathan olhou novamente para o museu, sua fachada agora banhada pelo brilho quente do sol nascente. Era um novo dia, um novo começo, e o legado dos antigos faraós continuaria a inspirar e a admirar, mas não mais a assombrar. A provação forjou um vínculo entre eles, um vínculo de terror e triunfo compartilhados. Eles enfrentaram a escuridão do passado e emergiram para a luz, com o espírito inquebrantável. Juntos, continuariam a explorar os mistérios da história, com um novo respeito pelo poder e pelos perigos do mundo antigo. Capítulo 6. A fuga e o confronto final, parte 3. Sacrifícios e triunfo. O grande museu egípcio, embora agora silencioso, parecia prender a respiração em antecipação aos momentos finais da luta. A equipe, maltratada e cansada, ficou em meio às múmias caídas, seus corpos e mentes levados ao limite. A batalha foi longa e árdua, e embora eles tivessem conseguido subjugar temporariamente as múmias amaldiçoadas, a energia malévola da maldição ainda permanecia, ameaçando despertar novamente os horrores que acabavam de enfrentar. O Dr. Jonathan Rivers, Layla Hassan, o professor Mahimu e os outros reuniram-se em torno da exposição central onde jaziam as múmias da família de Tutankhamon. O ar estava denso com uma sensação de finalidade iminente. O Ankh de Maet ainda brilhava fracamente nas mãos de Layla, mas seu poder estava diminuindo, e todos sabiam que era necessária uma solução mais permanente para garantir que a maldição fosse realmente quebrada. Temos que selar a maldição de uma vez por todas, disse Jonathan, com a voz firme apesar da exaustão gravada em suas feições. O ritual por si só não será suficiente. Precisamos garantir que os espíritos encontrem a paz eterna. O professor Mahimu concordou com a cabeça, o rosto pálido, mas resoluto. Há um texto antigo que fala de um sacrifício final, que liga os espíritos à vida após a morte e os impede de retornar. É perigoso, mas pode ser nossa única esperança. Layla olhou para cima, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e medo. O que isso implica? Ela perguntou baixinho. O texto fala de uma vida doada voluntariamente para preencher a lacuna entre os vivos e os mortos, explicou Mahimu. Um sacrifício que canaliza a energia dos vivos para guiar os espíritos ao seu descanso. Um pesado silêncio caiu sobre o grupo quando o peso de suas palavras foi absorvido. Eles tinham chegado tão longe, lutado tanto, e agora um deles teria que fazer o sacrifício final para garantir sua vitória. Eu farei isso, disse Layla, com a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Estou conectado a essa maldição desde o início. É justo que eu a leve até o fim. Não, Jonathan disse com firmeza, dando um passo à frente. Deveria ser eu. Sou o líder desta equipe. Esta é minha responsabilidade. Jonathan, disse Layla suavemente, você tem tanto pelo que viver. Você tem uma família esperando por você em casa. Deixe-me fazer isso. Dediquei minha vida ao estudo desses textos antigos. Conheço os riscos, e estou pronto para enfrentá-los. A equipe assistiu, com rostos marcados por uma mistura de tristeza e admiração pela bravura de Layla. Jonathan lutou com a decisão, com o coração pesado com a ideia de perder um colega e amigo valioso. Tem certeza? Ele perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Layla sentiu com um pequeno e triste sorriso nos lábios. Sim. Esta é minha escolha. É assim que posso fazer a diferença. O professor Mahimu deu um passo à frente, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigado, Layla. Seu sacrifício não será em vão. Garantiremos que a maldição seja suspensa e que os espíritos encontrem a paz.
Respirando fundo, Layla se posicionou no centro da exposição, com o Ankh de Maet firmemente em suas mãos. O resto da equipe formou um círculo ao redor dela, com as mãos unidas em solidariedade. O professor Mahimu começou a cantar, sua voz ressoando com o antigo poder das palavras. Layla fechou os olhos e focou na energia do Ankh, sentindo seu calor se espalhar por seu corpo. Ela também começou a cantar, sua voz misturando-se com a de Mahimu em uma sinfonia harmoniosa que encheu o salão. À medida que o ritual avançava, uma luz suave e etérea envolveu Layla, tornando-se mais brilhante a cada momento que passava. O ar crepitava de energia e a sala parecia brilhar à medida que as fronteiras entre os vivos e os mortos começavam a se confundir. A voz de Layla ficou mais forte, mais confiante, enquanto ela despejava sua força vital no Ankh. As múmias começaram a se mexer mais uma vez, mas desta vez seus movimentos não foram violentos. Em vez disso, eles pareciam atraídos pela luz, suas formas se dissolvendo em partículas brilhantes que giravam em torno de Layla. A energia na sala se intensificou e a equipe pôde sentir o poder da maldição sendo atraída para o Ankh. O corpo de Layla começou a brilhar com uma luz sobrenatural, sua forma se tornou translúcida conforme a energia a consumia. Com um canto final e poderoso, Layla liberou a energia do Ankh, enviando uma onda de choque pelo salão. As formas das múmias se desintegraram completamente, seus espíritos foram libertados das garras da maldição. A luz que envolvia Layla ficou ofuscantemente brilhante e, com uma explosão final irradiante, dissipou-se, deixando um silêncio misterioso em seu rastro. A equipe ficou em silêncio atordoado, com o coração pesado pela perda do amigo e colega. O peso opressivo da maldição foi dissipado, substituído por uma profunda sensação de paz. O ar estava quente e parado, o museu voltando ao seu silêncio habitual. Jonathan deu um passo à frente, com os olhos fixos no local onde Layla estava. Ela fez isso, ele sussurrou, sua voz cheia de uma mistura de admiração e tristeza. Ela salvou todos nós. O professor Mahimu colocou a mão no ombro de Jonathan, com uma expressão sombria. Seu sacrifício será lembrado. Ela garantiu que os espíritos da família de Tutankhamon encontrariam a paz eterna. A equipe saiu lentamente do salão de exposições, com passos pesados de exaustão e tristeza. Ao saírem do museu, a primeira luz do amanhecer começou a surgir no horizonte, lançando um brilho quente sobre as pedras antigas. Jonathan olhou novamente para o museu, com o coração cheio de uma mistura de tristeza e gratidão. O sacrifício de Layla não foi em vão. A maldição foi quebrada e os espíritos ficaram livres. Eles triunfaram, mas a um grande custo. A equipe se reuniu do lado de fora, o sol nascente lançando longas sombras atrás deles. Eles enfrentaram horrores inimagináveis e saíram vitoriosos, com o vínculo forjado no cadinho da provação que compartilhavam. Eles carregariam consigo a memória do sacrifício de Layla, um lembrete do poder da coragem e do altruísmo. Enquanto estavam sob a luz do amanhecer, Jonathan sabia que o trabalho deles estava longe de terminar. Ainda havia mistérios a descobrir, histórias a explorar e antigas maldições a respeitar. Mas, por enquanto, eles conquistaram um momento de paz, um momento para lembrar o amigo que perderam e a vitória que alcançaram. Juntos, continuariam a honrar o legado do passado, levando adiante as lições que aprenderam. E nunca esqueceriam o sacrifício que tornou possível o seu triunfo. Capítulo 7. Resolução e Consequências, Parte 1. Reunião e Paz. O sol da manhã brilhava intensamente sobre o Cairo, lançando um tom dourado sobre a movimentada cidade. O grande museu egípcio era um monumento à rica história do país, mas hoje também era um testemunho da coragem e dos sacrifícios daqueles que enfrentaram a antiga maldição que o atormentava. O ar estava repleto de uma sensação de calma e finalidade enquanto a equipa de arqueólogos e investigadores se reunia para o ato final da sua viagem. O Dr. Jonathan Rivers, agora suportando o peso da vitória e da derrota, abriu caminho pelos grandes salões do museu. A exposição dedicada a Tutankhamon e sua família foi meticulosamente restaurada, com cada artefato cuidadosamente colocado para homenagear o legado do faraó. As múmias de Tutankhamon, Ankhesenamon e seus 2 filhos jaziam em seus respectivos sarcófagos, finalmente em repouso. Ao se aproximar da exposição, Jonathan fez uma pausa e refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. A batalha contra a maldição foi angustiante, repleta de momentos de terror e desespero. Mas no final eles prevaleceram e os espíritos da antiga família estavam agora em paz. O professor Mahimu juntou-se a Jonathan, com uma expressão de silenciosa contemplação. Acabou, ele disse suavemente. A maldição foi suspensa e os espíritos estão em repouso.
Jonathan assentiu, com o olhar fixo nos rostos serenos das múmias. Graças a Layla, ele respondeu, sua voz tingida de tristeza. Ela fez o sacrifício final para garantir esta paz. A lembrança dos momentos finais de Layla ainda pesava na equipe. Sua bravura e altruísmo foram a chave para quebrar a maldição, e sua perda foi uma ferida que levaria tempo para cicatrizar. Mas enquanto estavam diante dos restos antigos, eles sabiam que o sacrifício dela não tinha sido em vão. O restante da equipe se juntou a eles, formando um círculo ao redor da exposição. Cada membro carregava as cicatrizes da sua provação, tanto físicas como emocionais, mas estavam unidos no seu propósito comum. Juntos, eles enfrentaram as trevas do passado e saíram vitoriosos. O professor Mahimu começou a recitar uma oração, com a voz firme e reverente. Foi uma oração pelos mortos, um apelo para que suas almas encontrassem paz na vida após a morte. A equipe baixou a cabeça, com o coração cheio de uma mistura de tristeza e gratidão. Quando a oração terminou, um profundo silêncio tomou conta da sala. Foi um silêncio repleto de respeito pelos espíritos antigos e por Layla, cujo sacrifício tornou este momento possível. O ar parecia mais leve, como se a própria atmosfera tivesse sido limpa da malevolência persistente da maldição. Jonathan deu um passo à frente, colocando uma estátua pequena e primorosamente esculpida de Maet, a deusa da verdade e do equilíbrio, ao pé do sarcófago de Tutankhamon. Era um símbolo do equilíbrio que haviam restaurado, um tributo à antiga sabedoria que os guiara. Que você encontre paz na vida após a morte, disse Jonathan suavemente, dirigindo-se ao faraó e sua família. Seu legado será honrado e sua história será lembrada. A equipe ficou em silêncio, refletindo, cada um perdido em seus pensamentos. Eles ficaram cara a cara com o sobrenatural, com o peso da história e o poder de antigas maldições. E apesar de tudo, eles descobriram a força da sua própria determinação e os laços inquebráveis da sua amizade. Quando se viraram para sair da exposição, uma sensação de encerramento tomou conta deles. O museu, outrora um local de assombração e terror, era agora um santuário de história e lembrança. Os espíritos da família de Tutankhamon foram reunidos e suas almas agora podiam descansar em paz. Lá fora, a cidade do Cairo fervilhava de vida, os sons cotidianos do comércio e das conversas contrastavam fortemente com o silêncio do museu. A equipe emergiu à luz do sol, piscando contra a claridade. Eles passaram por uma provação que poucos poderiam imaginar e, ainda assim, saíram do outro lado mais fortes e unidos. O professor Mahimu colocou a mão no ombro de Jonathan, num gesto de camaradagem e respeito mútuo. Conseguimos, disse ele simplesmente. Jonathan assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sim, fizemos. E agora continuamos, honrando o passado e protegendo seu legado. Ao percorrerem a cidade, cada membro da equipe sentiu uma sensação de renovação. Eles enfrentaram a escuridão e emergiram para a luz, com o espírito animado pela vitória e pelo conhecimento de que haviam feito a diferença. Para Jonathan, a jornada foi profunda. Ele começou como líder de uma expedição arqueológica, movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir o passado. Mas ele emergiu como um guardião da história, consciente do delicado equilíbrio entre a descoberta e o respeito pelo mundo antigo. O sacrifício de Layla sempre faria parte da história deles, um lembrete da coragem e da dedicação necessárias para enfrentar o desconhecido. Seu legado viveria no trabalho que continuaram, nas histórias que contaram e nos corações daqueles que se lembraram dela. À medida que a equipe se dispersava, cada um indo em direção ao próximo destino, Jonathan sentiu uma sensação de propósito se instalar dentro dele. Ainda havia mistérios a descobrir, ainda histórias a explorar. Mas agora ele sabia que poderiam enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente, munidos da certeza de que já haviam superado a maior das adversidades. O grande museu egípcio permaneceu como um farol de história e patrimônio, um testemunho do legado duradouro de Tutankhamon e da sua família. E dentro dos seus muros, os espíritos do passado poderiam finalmente descansar, a sua história contada, a sua maldição levantada e a sua paz assegurada. O sol subiu mais alto no céu, lançando sua luz quente sobre a cidade. E à medida que a equipa caminhava em direção ao seu futuro, carregava consigo as lições do passado, a força da sua unidade e a esperança duradoura nas jornadas que ainda estavam por vir. Capítulo 7 – Resolução e Consequências, Parte 2 – Legado e Reflexão. O grande museu egípcio fervilhava com um sentido renovado de propósito e energia.
Os corredores, antes repletos de uma sensação opressiva de pavor, agora vibravam com o zumbido de visitantes, acadêmicos e estudantes ansiosos por aprender sobre a rica tapeçaria da história do Egito. A maldição que outrora ofuscara o museu foi suspensa e em seu lugar surgiu um profundo respeito pelos espíritos antigos e pelos sacrifícios feitos para honrá-los. O Dr. Jonathan Rivers ficou na entrada da ala recém-inaugurada do museu, observando um grupo de estudantes maravilhar-se com os artefatos do túmulo de Tutancâmon. A exposição foi meticulosamente organizada, não apenas para mostrar a grandeza dos tesouros, mas também para contar a história do jovem faraó, da sua amada rainha Ankhesenamun e dos seus filhos. Foi uma história de amor, tragédia e o legado duradouro de uma família cujos laços transcendiam o tempo e a morte. Ao observar os visitantes, Jonathan não pôde deixar de refletir sobre a jornada que os trouxera até aquele momento. A batalha contra a antiga maldição foi angustiante, mas também transformadora. Mudou a forma como viam o seu trabalho, imbuindo-o de um sentido mais profundo de reverência e responsabilidade. O professor Mahimou se aproximou com uma expressão pensativa no rosto. É notável, não é, ver o museu tão cheio de vida novamente. Jonathan assentiu. É uma prova do que conquistamos. Não apenas preservamos a história, mas também honramos os espíritos que aguardam. Mahimou sorriu e garantiu que o sacrifício de Layla não fosse em vão. A memória de Layla era uma presença constante, um lembrete da coragem e do altruísmo que quebraram a maldição. O seu legado viveu no museu, não apenas nas exposições, mas nos corações daqueles que a conheceram. A equipe criou uma bolsa em seu nome, dedicada a apoiar jovens arqueólogos que compartilhavam sua paixão e dedicação. O museu também iniciou uma série de programas educativos destinados a ensinar aos visitantes a importância de respeitar as culturas antigas. Workshops, palestras e exposições interativas foram concebidas para promover uma compreensão mais profunda da rica história do Egito e da necessidade de proteger o seu patrimônio. Enquanto caminhavam pela exposição, Jonathan e Mahimou foram acompanhados por vários membros de sua equipe. Cada um carregou suas próprias reflexões sobre a jornada e as lições aprendidas. Para eles, o museu era mais do que apenas um local de trabalho, era um símbolo de suas experiências compartilhadas e do vínculo que construíram durante a adversidade. A doutora Nadine Carter, principal conservadora da equipe, parou diante de uma vitrine contendo as estátuas de Tutancâmon e Ankhesenamun. Cada vez que vejo isso, lembro-me da história de amor que está no centro de tudo, disse ela. É uma história que ressoa através dos tempos. Jonathan assentiu. E um que nos lembra por que fazemos o que fazemos. Não se trata apenas de descobrir o passado, mas de preservar as histórias humanas que nos conectam a todos. A equipe continuou a caminhada, passando pelos diversos setores da exposição. Cada artefato, desde as carruagens douradas até as joias complexas, contava uma parte da história. Mas foram as múmias da família real, agora reunidas pacificamente, que chamaram mais atenção. Suas expressões serenas pareciam transmitir um sentimento de gratidão, como se reconhecessem os esforços para honrar seu legado. O professor Mahimou parou diante da exposição das múmias, com o olhar fixo nos rostos das crianças. De certa forma, eles também se tornaram parte da nossa história, disse ele. Suas vidas, suas mortes e a maldição que os prendia, está tudo interligado com a nossa própria jornada. Jonatas concordou. E é uma história que continuará a ser contada, inspirando as gerações futuras a respeitar e proteger o nosso patrimônio partilhado. À medida que o dia chegava ao fim, a equipa reuniu-se no pátio do museu para uma pequena cerimônia. Foi um momento para homenagear as suas conquistas e refletir sobre o caminho que temos pela frente. Jonathan deu um passo à frente para se dirigir ao grupo, sua voz carregando o peso de suas experiências coletivas. Enfrentamos desafios incríveis e fizemos sacrifícios profundos, começou ele. Mas, apesar de tudo, mantivemos os princípios do nosso trabalho, descobrir a verdade, honrar o passado e proteger o legado daqueles que vieram antes de nós. Este museu é um testemunho desses princípios e da resiliência e dedicação da nossa equipa. Ele olhou para os rostos de seus colegas, cada um refletindo a jornada que haviam compartilhado. Aprendemos que a história não envolve apenas artefatos e datas. É sobre as histórias, as pessoas e as conexões que nos unem. À medida que avançamos, vamos levar essas lições conosco, garantindo que o nosso trabalho continua a honrar e a respeitar a rica tapeçaria da história humana. A cerimônia terminou com um momento de silêncio, uma homenagem a Layla e a todos aqueles que contribuíram para a sua jornada.
À medida que o sol se punha sobre o Cairo, a equipa sentiu um renovado sentido de propósito. Eles enfrentaram a escuridão e emergiram mais fortes, seus laços inquebráveis, sua determinação inabalável. Nos dias e semanas que se seguiram, o museu floresceu. Visitantes de todo o mundo vieram ver os tesouros de Tutancâmon, aprender sobre o legado do faraó e ouvir a incrível história da equipe que enfrentou uma antiga maldição. Os programas educativos expandiram-se, fomentando uma nova geração de arqueólogos e historiadores dedicados à preservação do patrimônio do Egito. Jonathan continuou seu trabalho com uma sensação de realização. Ele deu palestras, escreveu artigos e orientou jovens acadêmicos, sempre enfatizando a importância do respeito e da reverência pelo passado. A história da sua jornada tornou-se uma pedra angular dos seus ensinamentos, um lembrete do poder da história e do legado duradouro daqueles que procuram descobrir as suas verdades. O professor Mahimou também encontrou um sentido renovado de propósito. Colaborou com museus e universidades, partilhando as suas experiências e defendendo a preservação do patrimônio cultural. O seu trabalho levou-o por todo o mundo, mas o seu coração permaneceu com o museu e a equipa que se tornou a sua segunda família. A doutora Nadine Carter e o resto da equipe continuaram seus esforços de pesquisa e conservação, sempre conscientes das lições que aprenderam. Eles desenvolveram novas técnicas para preservar artefatos, garantindo que as gerações futuras pudessem vivenciar as maravilhas do passado do Egito. O seu trabalho foi uma prova da sua dedicação e do legado daqueles que vieram antes deles. Com o passar dos anos, a história da maldição e da vitória do time tornou-se uma lenda por si só. Foi uma história contada em salas de aula, museus e ao redor de fogueiras, e uma história de bravura, sacrifício e laços inquebráveis de amizade. Foi uma história que lembrou às pessoas o poder da história e a importância de preservá-la para as gerações futuras. O Grande Museu Egípcio foi um farol desse legado, um lugar onde o passado e o presente convergiam, onde a história não era apenas lembrada, mas também reverenciada. E dentro dos seus muros, os espíritos de Tutancâmon e da sua família encontraram a paz eterna, a sua história contada, o seu legado honrado. Para Jonathan e sua equipe, a jornada foi transformadora. Eles enfrentaram o desconhecido, confrontaram poderes antigos e emergiram com uma compreensão mais profunda do mundo e do seu lugar nele. A história deles foi um testemunho do poder duradouro do amor, da resiliência do espírito humano e da importância de honrar o passado. E assim, à medida que o sol nascia e se punha sobre o Cairo, o museu continuava a prosperar, um testemunho vivo do legado de Tutancâmon e da equipa que descobriu a sua história. Foi um legado que perduraria, inspirando as gerações futuras a procurar o passado, a honrar as suas histórias e a proteger os seus tesouros. Epílogo. As areias do deserto do Egito, eternas e imutáveis, sussurravam segredos antigos sob a luz dura e dourada do sol do meio-dia. Essas areias viram impérios crescerem e caírem, testemunharam a grandeza dos faraós e ocultaram os mistérios de eras passadas. Entre esses segredos estava a história de Tutancâmon, um jovem faraó cujo legado se entrelaçou com o mundo moderno de maneiras ao mesmo tempo maravilhosas e aterrorizantes. O Grande Museu Egípcio, agora um símbolo de resiliência e reverência pela história, erguia-se orgulhosamente neste cenário intemporal. No interior, visitantes de todo o mundo perambulavam pelos seus corredores, maravilhados com as relíquias de uma civilização que outrora floresceu nas margens do Nilo. A exposição dedicada a Tutancâmon, Ankhesenamon e seus filhos foi um ponto focal, atraindo os curiosos sobre a vida do faraó e a história assustadora da maldição que outrora assolou o museu. O Dr. Jonathan Rivers, hoje uma figura renomada no campo da egiptologia, permaneceu em silêncio na galeria principal da exposição. Os artefatos, meticulosamente organizados, contavam a história não apenas de um rei, mas de uma família unida pelo amor e pela tragédia. Seus olhos permaneceram nos rostos serenos das múmias reunidas, suas expressões finalmente em paz. A jornada até este momento foi árdua, repleta de perigos e sacrifícios, mas também foi profundamente transformadora. Ao lado dele, o professor Mahimou Ewamin observou a mesma cena, seus pensamentos refletindo os de Jonathan. Eles percorreram um longo caminho desde aqueles primeiros dias de excitação e medo, cavando nas areias para descobrir o túmulo de Tutancâmon. A maldição que antes pairava sobre eles, sombria e ameaçadora, foi suspensa, deixando para trás lições que iam além do acadêmico. Ensinou-lhes sobre respeito, humildade e o poder da história. O museu prosperou desde que a maldição foi quebrada, tornando-se um farol de educação e preservação.
A bolsa em nome de Layla já tinha ajudado numerosos jovens arqueólogos a prosseguir a sua paixão, garantindo que o seu legado sobrevivesse nos corações e mentes daqueles que seguiram os seus passos. A sua coragem e sacrifício foram lembrados não apenas nos memoriais, mas no trabalho vibrante e contínuo que definiu a missão do museu. Um grupo de estudantes reuniu-se em torno de uma das vitrines, com os rostos iluminados de curiosidade e admiração. Jonathan sorriu ao ouvir o guia contar a história do amor de Tutankhamon por Ankesenamon e o destino trágico de seus filhos. Foi uma história que ressoou profundamente, um lembrete das conexões humanas que duraram milênios. À medida que a turnê avançava, Jonathan voltou-se para Mahimou. É incrível, não é? Ver como essas histórias ainda cativam e inspiram. Mahimou assentiu. Isso nos lembra por que fazemos este trabalho. Não se trata apenas dos artefatos, trata-se das vidas que eles representam e das lições que nos ensinam. Eles caminharam pela galeria, passando por exposições que mostravam os extensos esforços de pesquisa e conservação realizados para preservar esses tesouros. A maldição foi um catalisador para grande parte deste trabalho, levando-os a inovar e colaborar de uma forma que não tinham feito antes. Isso os aproximou como equipe, criando laços que durariam a vida toda. Num canto tranquilo do museu, uma nova exposição estava sendo preparada. Foi dedicado aos heróis modernos que enfrentaram a maldição e triunfaram. Fotos da equipe, incluindo Layla, foram exibidas ao lado de artefatos de sua jornada. Foi um lembrete comovente do custo humano de suas descobertas e da bravura que os acompanhou nos momentos mais sombrios. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho quente sobre a cidade, Jonathan e Mahimou encontrarão-se no terraço do museu. A vista do Cairo, com as pirâmides ao longe, era de tirar o fôlego. Era uma cidade de contrastes, onde o antigo e o moderno coexistiam numa tapeçaria dinâmica. Fizemos algo extraordinário aqui, disse Jonathan suavemente. Preenchemos a lacuna entre o passado e o presente, garantindo que as histórias daqueles que vieram antes de nós sejam lembradas e honradas. Mahimou sorriu. E mostramos que a história não é apenas uma série de datas e eventos, mas uma coleção de experiências humanas que continuam a moldar o nosso mundo. O epílogo da sua jornada não foi um fim, mas um começo. Marcou o início de um novo capítulo, no qual as lições do passado orientaram os seus esforços futuros. O museu continuaria a ser um local de aprendizagem, descoberta e reverência, um testemunho do poder duradouro da história. Ao cair da noite, as luzes do museu iluminaram as estátuas e os artefatos, lançando longas sombras que pareciam dançar na quietude. Os espíritos de Tutankhamon, Ankesenamon e dos seus filhos estavam em paz, a sua história contada e o seu legado seguro. Para Jonathan, Mahimou e sua equipe, o trabalho continuaria, movidos pela mesma paixão e respeito que os acompanharam em seus maiores desafios. No silêncio da noite, Jonathan olhou para a cidade e sussurrou uma promessa silenciosa aos espíritos que eles tinham vindo a honrar e compreender. A jornada deles foi de descoberta e transformação, e continuaria a inspirar e iluminar aqueles que percorreram os corredores do grande museu egípcio nas gerações futuras. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.